Olá, bom dia a todos. É um prazer contar com a participação de vocês em mais um call de resultados trimestrais. Como sempre, esse evento será dividido em duas partes. Na primeira, o Milton explicará a performance do TRI e do ano e também a divulgação das nossas expectativas para 2025. E logo em seguida, a gente tem a sessão de perguntas e respostas, onde os investidores e analistas poderão interagir diretamente conosco. Mas antes de passar a palavra para o Milton, gostaria de passar algumas orientações para o melhor aproveitamento desta apresentação de hoje. Para quem está acessando pelo site, existem 3 opções de áudio aí na tela. Todo o conteúdo em português, todo o conteúdo em inglês ou no áudio original. Nas 2 primeiras alternativas, contaremos com tradução simultânea. E para escolher a sua opção, basta clicar na bandeira que está aí na parte superior da sua tela. As perguntas também, como sempre, podem ser enviadas pelo WhatsApp. E para isso, basta clicar no botão que está na tela para quem está acessando pelo site ou mandar uma mensagem para o nosso telefone 11 93 959 1877. A apresentação está disponível para download na tela do hot site, mas também, como sempre, lá no nosso site de RI. Bom, é isso por enquanto, e agora eu passo a palavra para o Milton, que iniciará a apresentação dos resultados. E eu volto com vocês mais tarde para moderar a sessão de perguntas e respostas. Milton, é com você. Bom dia, bem-vindos a mais uma divulgação de resultados. A gente vai falar de resultados do trimestre, resultado do ano, dividendos e guidance. Então é o call mais denso, tem mais informações, eu vou procurar ser bem objetivo aqui para transmitir para vocês as principais mensagens e depois a gente vai ter o nosso Q&A, a gente pode falar de forma mais ampla sobre os vários assuntos aí de interesse de todos os analistas que fazem perguntas, tá? Então, vou começar aqui fazendo um resumo do que foi o ano de 2024, para a gente, de uma forma um pouco mais quali, saindo um pouco dos números, tá? Então, aqui são vários pilares em que a gente atuou, em cultura e ESG. Acho que foi um ano de grandes reconhecimentos, né? Desde o reconhecimento do II, primeiro lugar em todas as categorias, até o reconhecimento do Anuário Valor 1000, empresa de valor, primeira vez na história que um banco ganha a empresa de valor do ano. Então, além de instituição financeira, a gente ganhou como empresa de valor. Então, um reconhecimento incrível aí feito por todo o time do Valor. Ficamos muito honrados com esse reconhecimento. Vários outros que estão aqui listados. Na agenda de ESG, avanços importantes. A gente fez aqui assumiu um compromisso de sair dos 400 bilhões de reais e até 1 trilhão de reais de financiamento de operações de crédito, operações de mercado de capitais para empresas de setores de impactos positivos na economia, e o nosso papel aqui é ser o banco da transição, e é nisso que a gente continua acreditando. E muito focado ainda nos nossos pilares de finanças sustentáveis, diversidade e transição climática, são pilares muito importantes para o banco. Eu falei muito no último trimestre sobre o que significa toda essa modernização, investimento tecnológico e para a cloud. Isso aqui é um resumo. Eu já havia dado alguns dados para vocês, a gente teve uma redução importante de 99% nos incidentes de alto impacto, 470 cientistas de dados, mais de 470, mais de 390 iniciativas de inteligência artificial generativa no banco e mais de 1.300 modelos de inteligência artificial sendo utilizados e testados e crescendo dentro da organização. A gente conseguiu também, eu tinha assumido um compromisso com vocês de que a gente tinha como objetivo migrar 15 milhões de clientes, né, no que a gente chama de One Itaú, o nosso projeto super importante, um só Itaú. Para o final do ano a gente tinha um objetivo que foi mudando ao longo do tempo, a gente conseguiu fechar 2024 com 5,3 milhões de clientes migrados e a gente completa o restante ao longo do ano. Tudo isso feito com muita qualidade, NPS superior a 80 pontos, pós-migração e muita ativação de contas e cadastros de chave Pix, o que mostra que a gente começa a sair, né, da experiência, das jornadas dos nossos clientes para uma fase de hiperpersonalização e transacionalidade no tempo, tá? Então, eu acho que aqui tem muita oportunidade para o banco, é um dos projetos mais promissores que a gente tem hoje. E tudo isso conseguindo fazer, entregando
com muita qualidade. A gente chegou num eNPS de 83 pontos, que é o Employee Net Promoter Score, e é esse nível de energia, engajamento e força interna que faz com que a gente consiga trabalhar e ter tantos reconhecimentos e, sobretudo, evoluir na agenda de centralidade do cliente, que é um dos pilares centrais de toda a gestão da organização. A gente evoluiu 4 pontos percentuais no consolidado, no NPS global, 75% dos negócios nas suas máximas históricas, 69% dos segmentos com NPS acima de 70 pontos. Tá? E no global a gente atingiu todos os desafios e objetivos que a gente tinha se colocado e agora a gente vai colocar novos desafios. E é muito importante quando a gente olha o NPS relativo, a gente vê o quanto naqueles itens onde a gente ainda tinha alguma oportunidade, como a gente conseguiu fechar o gap de forma muito relevante, seja em aplicativo, seja em o que for, a gente hoje consegue disputar em vários deles com os líderes desses segmentos e cada vez mais fechando os gaps do ponto de vista de experiência, onde tem ainda gap, em vários outros segmentos de negócio a gente vem abrindo gaps importantes. Tá? Então essa é a agenda constante do banco. Vou falar um pouco de resultados aqui. Então, no TRI, resultado de 10,9 bilhões de reais. Lembrando que no TRI passado foi um resultado de 10,7 e a gente teve aquele efeito extraordinário, uma reversão importante. Foram 500 milhões de reais antes de imposto. A gente conseguiu mais do que compensar aquele efeito e ainda cresceu o resultado em 2% no trimestre. No ano, a gente fecha em 41,4, um crescimento última linha bastante forte, 18,2, dados os níveis de resultado e rentabilidade que o banco vem trabalhando. Isso leva a gente para uma rentabilidade no quarto tri no consolidado de 22,1 e de 23,4 no Brasil, e ajustando pelo apetite, né, pelo índice de capital do apetite, que é definido pelo Conselho, a gente estaria rodando, né, no consolidado a 24,4 de rentabilidade e no Brasil a 26,2. Então mostra como a gente tem conseguido performar de forma muito relevante. E lembrando que o nosso índice de capital do Conselho, o mínimo é 11,5 de capital, quer dizer, não operar abaixo disso. Então é super importante também fazer os ajustes em relação ao índice de capital médio da indústria. Tá? A carteira de crédito crescendo e crescendo com muita qualidade, teve um crescimento importante nesse trimestre, eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. A gente atinge 1,359 bi e a gente cresce contra dezembro de 23, 15,5%, é um crescimento bastante sólido, bom pedaço explicado por variação cambial, mas eu já vou dar mais detalhes para vocês. Todo esse crescimento feito com uma qualidade de crédito cada vez melhor, quer dizer, a gente conseguiu mais um trimestre evoluir os nossos indicadores de crédito, de atraso, 0,2 pontos percentuais no atraso longo em relação ao tri passado e meio ponto percentual em relação ao que foi dezembro do ano passado, tá? Do ano passado contábil, né? Dezembro de 2023. Margem com clientes, né? Esse crescimento é importante. A gente conseguiu crescer 3,7 a margem no trimestre e a gente cresce 8,3 bilhões de reais, 8,3%, chega a 108 bilhões de reais em relação a 2023, um crescimento muito sólido também. E receita de serviços e seguros, a gente chega a 14,3 bilhões de reais, um crescimento importante em relação ao tri passado, 3,9, crescendo no ano 7,7%. Então, eu acho que o quadro geral mostra um trimestre muito sólido, muito forte em termos de resultado, rentabilidade, qualidade de crédito e crescimento. E olhando a visão ano contra ano também são resultados muito fortes, um crescimento de quase 20% ano contra ano no bottom line. Tá? Indo um pouco mais no detalhe, carteira de crédito da pessoa física no final crescendo 6,9%. Lembrando que esse foi um ano em que a gente fez um ajuste importante no portfólio, a gente completou esse ajuste. Então eu vinha dizendo para vocês desde o início do ano que tinha um de-risking sendo feito na carteira. Ele foi concluído, a gente cresce 3,7% e a gente vê esse crescimento acontecendo em cartão de crédito. Naturalmente é um trimestre que sazonalmente puxa mais o faturamento de cartão e a gente vê um crescimento também em veículos e crédito imobiliário, que são produtos que tendem a ter uma performance de crédito um pouco diferente dos produtos clean em geral. Tá? Micro, pequenas e médias, crescemos 8,1%, mas aqui é super importante mostrar que nesse trimestre a nossa originação, né, de programas governamentais, FGI e Pronamp, a gente teve um crescimento de originação, né, de quase 300% em relação ao tri passado, a gente originou mais de 12 bi. Quando vocês fazem esse ajuste na carteira, desse delta crescimento, 10 bilhões de reais aproximadamente foram
feitos nesses programas governamentais que trazem para a gente no portfólio uma margem financeira líquida super adequada, sobretudo olhando para o ciclo e para os desafios que vêm pela frente. Tá? E tem um pedaço do efeito do crescimento que é a variação cambial, sobretudo na carteira de middle, onde a gente vê um componente de moeda estrangeira mais relevante. Grandes empresas não é diferente, a gente tem um crescimento importante aqui de 6,8, 21 no ano, o que também tem parte da explicação feita, eu já vou dar um pouco mais de detalhe em função da variação cambial. Agora, no Clean, como é que a gente tem conseguido crescer? Nesse trimestre a gente cresceu 11%, cartão de crédito no Personalité e Uniclass, segmentos de média e alta renda, que tendem a ter uma performance melhor, né, em ciclos mais desafiadores. No ano contra ano, 17,5% de crescimento. Originação de crédito imobiliário, 10,8 bi, né, com loan to value de 60%. Então, uma carteira muito bem garantida, muita qualidade. Programas governamentais, eu já dei a ênfase para vocês, e esses são os ajustes, né? Então, ex-variação cambial, micro, pequenas e médias, 4,9. Quando a gente olha grandes empresas, a gente está falando de um crescimento de 4,3 e a América Latina 3,3. Então, mostra o efeito que a variação cambial teve tanto no trimestre como na visão ano contra ano. E aqui eu já consigo fazer uma prestação de contas para vocês do guidance, do que foi 2024. A gente tinha um guidance entre 9,5 e 12,5, a gente entrega 15,5 de crescimento de carteira, ex-variação cambial 10,2 teria ficado dentro do range. A variação cambial, por ter sido muito forte, né, a desvalorização do real contra várias outras moedas, acabou gerando esse efeito na carteira como um todo, por isso a gente ficou acima do teto do guidance. Margem financeira com clientes, a gente mais uma vez isola o efeito do capital de giro, os 3,1 bi, a gente tem um efeito ligeiramente positivo, o patrimônio do banco segue crescendo, mas quando a gente vai para margem core, mix de produtos, por ser uma carteira na pessoa física de produtos mais garantidos, ou cartão de crédito, que nesse trimestre ele tende a avançar mais na carteira sem juros para depois ir para a carteira com juros, e o crescimento que a gente fez de governamentais, ele acaba gerando um leve efeito negativo no mix, mas é pequeno o impacto. Volume médio, a gente vê um crescimento, então os volumes foram muito importantes aí no trimestre, e spread margem de passivo, o maior efeito está na margem de passivo e não no spread, o que também ajuda a explicar uma boa parte do crescimento da margem financeira. E aqui América Latina e outros, tem alguns efeitos de operações estruturadas que ficam no Itaú BBA, no atacado, e esse foi um trimestre um pouquinho mais fraco, porque tem uma sazonalidade nessa linha, esse foi um trimestre mais fraco sazonalmente, pela dinâmica do nosso portfólio. Tá? Quando a gente olha para a margem anualizada, eu vou falar direto da margem anualizada ajustada ao risco, que é o que a gente olha, o que a gente acompanha. Eu sempre falo que olhar só para a margem bruta e esquecer que para isso você tem um custo do crédito para absorver, vocês veem uma evolução paulatina, né, ao longo dos trimestres, e no tri passado teve o efeito excepcional, né, daquela reversão que a gente fez, extraordinária, né, naquele trimestre, e o que gera esse efeito aqui no indicador. Então, 5,9 a gente mostra uma margem que vem ligeiramente expandindo aí ao longo dos trimestres. E no Brasil, a gente também tem um fenômeno parecido, a gente sai de 6,2, 6,1, tri passado ajustado por o efeito da reversão dos 500 milhões antes de PDD, teria sido 6,3, nesse tri a gente fecha em 6,3 também. Tá? Em relação ao guidance, a gente fecha com 8,3% de crescimento, e a gente tinha dado um guidance já ajustado por Argentina de crescer entre 5,5% e 8,5%. A gente cresceu bem próximo do topo do guidance, o que é ótima notícia para a margem com clientes. Margem financeira com o mercado foi um tri bom do ponto de vista de geração de resultado no Brasil. Ele ficou em 1 bi quando a gente tira o efeito do hedge do índice do capital e o resultado da América Latina muito em linha com o que vem sendo nos trimestres anteriores. Na visão ano passado a gente teve um resultado, ano passado contábil, né, 2023, 3,3 bi de reais, e esse ano 4,4, não tem um crescimento importante ano contra ano, e olhando o guidance, a gente tinha dado um guidance de gerar uma margem entre 3 bi e 5 bi, e a gente acaba fechando em 4,4, mais próximo do topo do guidance também, mais um ano muito forte de performance com o mercado. Resultado de serviços e seguros, chamar atenção para alguns efeitos, cartão de crédito na emissão cresce, o 5,7, que eu falava agora há pouco,
Quando a gente olha a administração de recursos, ele é ligeiramente de lado, mas quando a gente vê aqui ano contra ano, a gente está vendo um crescimento de 12%. Né? Ele cresce, desculpa, eu estou na linha aqui de administração de recursos, ele cresce 6,8%, e quando a gente olha ano contra ano, cresce 12%, é um crescimento importante. E a assessoria econômico-financeira também fica relativamente de lado, de 1,1%, mas na prática a gente está crescendo 38% ano contra ano, um resultado muito forte, especialmente em mercado de capitais. Eu vou falar já já sobre isso, acho que está bem refletido nos rankings todos aqui. E quando a gente olha para o resultado de seguros, previdência e capitalização, um crescimento de 14%, a gente continua crescendo de forma consistente todos os nossos resultados de seguros. Que destaque eu daria aqui? Né? Acho que a Itaú Asset esse ano foi a gestora que mais captou recursos e a que mais gerou performance fee num ano desafiador, mas a gente conseguiu ter a melhor performance do mercado. Corretora PF, pessoa física, eu acabo falando pouco, mas essa é uma jornada que já começou há 4 anos, com muito foco, e a gente conseguiu sextuplicar o resultado da corretora pessoa física. Então é muito mais encaixada na proposta de valor, investimentos, produtos, UX. Então esse aqui é um resultado importante, a gente não abre o resultado absoluto, mas é um resultado bem relevante já dentro do nosso P&L. Tá? E banco de investimento, como eu falava agora há pouco, a gente consegue mais uma vez ficar em primeiro lugar aqui em renda fixa, fusões e aquisições e renda variável. E quando a gente olha o nosso market share, são market shares bem relevantes, né? Acima do nosso fair share de crédito. Então em renda fixa 26,5%, em fusões e aquisições 30%, renda variável 14%. Então, uma performance muito sólida do banco de investimento. ICM foi um ano mais fraco. Em contrapartida, renda fixa foi um ano extraordinário, 2024. Em relação ao guidance, a gente cresceu 7,7%, um guidance entre 5,5% e 8,5%, também acima do ponto médio, o que mostra que a gente também entregou esse guidance com qualidade. Qualidade do crédito, aqui só boas notícias, tá? Em qualquer visão que vocês quiserem. Quando a gente olha para o consolidado aqui, no atraso curto e no longo, a gente no curto vem reduzindo consistentemente, tanto no Brasil como na América Latina, como no total. Então a gente conseguiu ter uma performance muito sólida nos indicadores de crédito e não é o efeito denominador. Aqui tem um duplo efeito numerador e denominador. A gente consegue ter uma performance muito forte. Quando a gente olha o atraso longo, o Brasil saindo de 2,6 para 2,4, o total, e o Brasil de 2,9 para 2,6. Tá? Então, uma performance muito sólida. Quando a gente vai para o atraso curto, como é que está vindo a performance de curto prazo? Muito sólido também. Pessoa física de 3 para 2,8. E micro, pequenas e médias de 1,5 para 1,4. E o atraso longo, 20 bases melhor na pessoa física, 50 bases melhor na micro, pequenas e médias. Uma evolução muito importante. Desses 50 bases, 20 são explicados por crescimento de carteira, 30 bases são explicados por melhoria, de fato, aqui na performance de crédito. Qualidade e custo do crédito. No tri passado, a gente quebrou aqui, né, essa visão, foram 8,7 BX, o efeito extraordinário de reversão que a gente teve, né? Portanto, foi oficialmente 8,2. O custo do crédito ajustado teria sido 2,8, nesse tri foi para 2,6, esse é o mais comparável. A gente vai para um custo de crédito de 8,6 bi, para um indicador que é o melhor da série quando a gente volta para os trimestres anteriores. Custo do crédito ano contra ano, a gente sai de 36,9 em 2023, 34,5, então tem um crescimento de carteira importante e uma queda nominal, né, do custo do crédito para 2024. Carteira renegociada, dado muito importante, caindo nominalmente, caindo percentualmente, é o menor índice da série. A gente antes da pandemia rodava com 3,9%, 4%, fechamos aqui em 2,5%. E o índice de cobertura muito sólido, né, os NPLs caindo, portanto isso faz com que o nosso índice de cobertura seja um pouco maior, o que mostra de novo uma carteira muito bem garantida, com indicadores muito bem provisionada, com indicadores muito sólidos. Em relação ao guidance versus o realizado, a gente entrega 34,5 bi para um guidance que estava num range entre 33,5 e 36,5. Tá? Então muito sólido também, ligeiramente abaixo do ponto médio do guidance,
um ano muito forte de gestão de risco, de crédito. Despesa não decorrente de juros, a gente cresce 6,8% nessa visão anual. Quando a gente olha o nosso índice de eficiência, a gente fecha o Brasil em 2024 com 37,7%, 39,5% na visão consolidada. Mostra que a gente também tem conseguido, com aquela disciplina, crescer o custo core abaixo da inflação, que foi a referência dada para vocês. Então a gente cresceu 4,4% para o IPCA, que cresce 4,8%, sem abrir mão de fazer os investimentos relevantes em negócios e tecnologia, né? Então, olhando e cuidando dos resultados e sempre investindo na franquia e nos nossos negócios, tá? Quando a gente olha para o guidance era entre 5 e 8, a gente fica em 8 no teto do guidance, dentro do range que foi divulgado aí para vocês. Capital. Esse foi um trimestre em que a gente conseguiu financiar um crescimento importante, o que a gente gerou de resultado já ajustado pelo dividendo que a gente vem provisionando. A gente conseguiu financiar totalmente o crescimento de carteira, que foi um crescimento importante no TRI, e financiar também os ajustes que foram feitos no patrimônio em função de volatilidade, taxas e títulos. Então, esse efeito aqui, a gente termina o trimestre com o mesmo nível de índice de capital do TRI passado, 13,7%, e aqui vocês estão vendo 1,3%, lembrando que o teto, né, o máximo que você pode utilizar desses instrumentos é 1,5%. Para o nível de capital que a gente vem rodando, de 15% de Tier 1, a gente entende que não é necessário a gente rodar com 1,5%, a gente tem capacidade de rodar ligeiramente abaixo, sempre fazendo uma gestão econômica, né, olhando o índice de capital, mas as melhores oportunidades de gestão das nossas dívidas perpétuas, tá? Por isso que ele tem uma leve queda nesse trimestre. Dividendo extraordinário, que não é extraordinário, é dividendo adicional, porque a gente no ano passado fez uma distribuição adicional, esse ano estamos anunciando mais uma distribuição adicional, e essa é a mecânica de gestão do banco. A gente vai todos os anos avaliar, né, o que está sendo anunciado no início do ano, como foi a nossa capacidade de gerar capital ao longo do ano. Vamos fazer projeções, né, de expectativa de crescimento, negócios, de consumo, impactos regulatórios, e vamos olhar a ideia de distribuir acima de um determinado nível o excesso para os acionistas. Então, é um adicional que vem acontecido com recorrência, né? A gente fez ano passado, faremos esse ano, e no final desse ano faremos a mesma mecânica, da mesma forma, nas mesmas datas, os anúncios. O que a gente está anunciando aqui? Eu acho que a notícia é muito boa. A gente está anunciando uma distribuição de 18 bilhões, adicional de 18 bilhões de reais, e ela vai ser feita de duas formas. 15 bilhões vai ser distribuído entre dividendos e juros sobre capital próprio líquidos, e 3 bilhões de reais são recompras que serão feitas ao longo do ano, e essas ações, uma vez recompradas, serão canceladas. Então essa foi a melhor forma e o melhor mix que a gente encontrou para fazer a distribuição nesse ano. O que a gente já tinha feito? A gente já tinha divulgado, né, declarado e pago 5,7 bilhões de reais, e a gente já aprovou, declarou e não pagou 5 bi de reais. Quando a gente faz a soma, né, de todos esses efeitos, a gente, na prática, está distribuindo 28,7 bilhões de reais dos resultados gerados, sendo 15 bi em dividendo e juros sobre capital próprio adicional e 3 bi em recompra de ações que serão canceladas e recompradas ao longo do ano. Isso significa uma distribuição de praticamente 70% do resultado, tá? Com essa distribuição. Ano passado a gente fez uma distribuição adicional de 11 bi, o que dava um payout de aproximadamente 60%. A gente teve um incremento, então, na distribuição, não só percentual, mas nominal também, em função de mais resultados, enfim, resultados e lucros crescentes. O que acontece com o nosso índice de capital? A gente sai de 13,7, que é o que vocês viram agora há pouco, e ajustado no proforma, com essa distribuição, a gente vai para 12,3 de índice de capital, tá? Como se a recompra tivesse sido feita no primeiro dia e as ações canceladas no primeiro dia, só para vocês terem uma sensibilidade. E o que então seria o nosso ROI ajustado por esse proforma? No consolidado, 23,5% e no Brasil, 25%, em função desses eventos e desses ajustes que são feitos no quarto TRI agora de 2024. Além disso, a gente está anunciando uma bonificação de ações de 10%,
Então tem uma capitalização, um aumento do capital social do banco em 33,3 bi, saindo de reservas de lucros, indo para o capital social, simplificando, para cada 10 ações que um investidor tem, ele ganha uma ação adicional. E a implicação, o custo atribuído para essa capitalização é de 34 bilhões de reais e aquele dividendo mensal, né, de 1,5 centavo que a gente paga, ele na prática, o efeito prático dessa bonificação é um incremento de 10% no valor recebido mensalmente. Tá? Então é distribuição, recompra e uma bonificação, essas são as 3 notícias que a gente está dando. Muito bem, então acho que a prestação de contas de 2024 era essa, vamos falar agora de 2025, falando um pouco de perspectivas e guidance. Em relação ao PIB, a gente espera um crescimento menor esse ano em função de todo o aperto do ciclo monetário, uma Selic terminal, que nossa melhor estimativa hoje pode rodar próximo a 15,75, uma inflação de 4,8 indo para 5,8, então maior pressão inflacionária, o que justifica naturalmente esse efeito na política monetária, um desemprego saindo de 6,5 indo para 6,8 e um câmbio com todas as dificuldades de projetar um câmbio de 5,90, mas a gente projeta justamente para sensibilizar o guidance. Então, o guidance que vocês vão ver agora leva em conta esses indicadores macro para fins de sensibilidade. Qualquer mudança ao longo do tempo, a gente faz os ajustes ou atualizações que sejam necessárias. Tá? Como é que fica no final? Lembrando que esse guidance ele já está ajustado pelo critério da 4966. Tá? Então, importante, crescimento de carteira, um crescimento entre 4,5% e 8,5%, é o que a gente está vendo hoje, com todos os desafios que a gente vê para 2025. Margem financeira com clientes crescendo substancialmente acima da carteira, entre 7,5% e 11,5%. Margem com o mercado, em função de volatilidade, ciclo monetário, a gente vê uma margem entre 1 bi e 3 bilhões de reais. Custo do crédito, nominalmente entre 34% e 38,5%. Receita de serviços e seguros, aqui é importante, tá? A 4966, ela praticamente não traz impactos para as diversas linhas aqui. Se a gente fosse pelo critério anterior, a margem de serviços e seguros estaria crescendo entre 4,9 e 7,9, um ponto percentual a mais. Como a gente tem que diferir algumas receitas em função da 4966, esse é o efeito concreto, um ponto percentual no crescimento. Despesa não decorrente de juros, crescer entre 5,5 e 8,5, e uma alíquota efetiva entre 27 e 29. Tá? Então essa é a nossa melhor expectativa. Certamente vão surgir muitas dúvidas e eu vou, com isso, me juntar ao Renato para a gente poder fazer o nosso tradicional Q&A. Faço o fechamento no final, mas dizer para vocês que a gente está muito contente com a qualidade dos resultados, com a performance do ano de 2024, todas as linhas de negócios do banco performando nas suas máximas, e um banco realmente muito integrado do ponto de vista de cultura, de gestão e de ambiente interno, e muito aberto para o que tem de novo, para as mudanças. E vocês viram pelo primeiro quadro que todo o investimento que a gente vem fazendo já há muitos anos em tecnologia, em evolução de modelo de negócios, em experiência do cliente, a gente tem conseguido reconhecimentos importantes, seja na satisfação dos clientes, seja na satisfação dos nossos youtubers, enfim, e é esse conjunto que tem conseguido produzir resultados, na nossa visão, muito sólidos e muito consistentes. Então, queria mais uma vez agradecer aí pelo tempo e apoio de vocês, pelos feedbacks, e eu vou me juntar então ao Renato para a gente poder bater um papo de qualidade aqui. Tá bom, gente? Obrigado, até daqui a pouco. E com isso, então, a gente começa a nossa sessão de perguntas e respostas desse call de hoje. E lembrando que, como sempre, essa sessão vai ser bilíngue, né? Então o Milton vai responder as perguntas no idioma em que elas forem feitas, em português ou em inglês. E para quem precisar de algum tipo de tradução,
a gente disponibiliza aí na tela de vocês a opção de escolher todo o conteúdo em português ou todo o conteúdo em inglês. E além disso, como sempre, podem por favor mandar as perguntas pelo WhatsApp. Lembrando para vocês que o número do WhatsApp é 11 93 959 1877. O que a gente não conseguir responder aqui ao vivo com o Milton, a gente responde depois através do nosso time de RI. Vamos lá? Vamos lá. Bom, já temos então a primeira pergunta aparecendo aqui na tela para a gente agora, que vem do Daniel Vaz, do Safra. Daniel, tudo bem? Bom dia, obrigado, bem-vindo aqui ao call. Tudo bem, bom dia Renato, bom dia Milton, parabéns pelos resultados. É incrível ver o banco entregando 25% de ROI quando a gente ajusta pela distribuição, aqui no Brasil, quando vocês mostram. Eu queria falar sobre o seu guidance na parte de despesas, né? Você vem sequencialmente entregando melhora do índice de eficiência desde 2020. No guidance hoje está implícito que no midpoint esse índice ele piora 20 basis points, que na prática é uma estabilidade, né? Então, se vocês puderem detalhar um pouco mais o que implica, né, a sua DNDJ crescer acima de receita, se isso vem de uma maior necessidade de investimento com novas tecnologias, ou algum custo core pressionado por inflação maior, né, que já você passou a sua projeção de 5,8, alguma despesa específica, seja o programa eficiência chegando num estágio mais avançado, se você puder detalhar, né, justamente essa parte de despesa para a gente vai ser bastante produtivo aqui. Obrigado. Obrigado Daniel, obrigado pela pergunta, prazer te ver aqui novamente. Bom, falando de despesas, tem algumas mensagens super relevantes. Se a gente olhar a evolução ano contra ano desse resultado que a gente entregou agora, você vai ver que tem 3 grandes efeitos nessa despesa, né? Um deles, participação nos lucros, realmente tem um aumento, ele explica 30% do delta, né? Então acho que esse é um número relevante para você ter em mente, porque o resultado do banco, ele cresce não só na criação de valor, como ele cresce também no bottom line, e isso afeta naturalmente todos os pools do banco. Então esse é um primeiro efeito. Tem um segundo efeito, a gente teve um ano em que a gente aumentou um pouco as provisões trabalhistas, ele também gera esse efeito no ano contra ano, e acho que a mensagem central aqui, e acho que esse é um exercício que vocês podem fazer, é olhar o saldo de provisão trabalhista que a gente tem contra os custos incorridos no ano. Vocês vão ver que o nosso modelo é um modelo de perda esperada também para despesas trabalhistas, o que traz uma certa antecipação do que pode vir pela frente, mas com um grau de cobertura bastante relevante. A gente tem pelo menos 3 anos de cobertura dessas provisões, o que mostra uma disciplina de gestão muito forte. Tá? E o terceiro, e talvez o mais importante deles, é todo o investimento que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? Então a gente vem fazendo delta investimentos desde 2021 muito fortes, e quando você vem numa crescente no investimento, sendo que parte, né, do que a gente poderia ativar, a gente tem despesado no resultado do próprio ano, parte é ativado, e essa parte ativada ela vai depreciando, né, ao longo do tempo todos os intangíveis que a gente tem no balanço do banco. Então o mais interessante é ver que a gente vem subindo, né, o nível de investimento, e a gente já estabilizou há alguns anos, o que a gente ainda está na curva de depreciação, que ela vai encontrar um platô nos próximos 2 anos. Então o delta depreciação ele tende a diminuir ano após ano, nos próximos 2, 3 anos, até onde ele estabiliza, tudo mais constante, né, nível de investimento constante. O que mostra que a gente tem conseguido, de fato, entregar esse nível de rentabilidade, resultado, e crescer o top line acima de despesas, em função desse nível de investimento que a gente vem fazendo. Mas é esse mesmo nível de investimento que a gente vem fazendo que vai nos permitir dar saltos em índice de eficiência muito mais fortes olhando para frente. Então, é ter uma plataforma totalmente digitalizada, é ter todas as aplicações do banco ultramodernizadas, plataformas tecnológicas, migração para a cloud. Depois que você passa por esse ciclo de maturação dos investimentos, você entra num ciclo de captura de valor. Seja porque você vai desligar mainframe, vai desativar uma série de custos que você tem hoje, então você passa a vir para um custo de operar mais baixo, seja porque você tem uma proposta de valor e um modelo de negócio muito, muito mais digital, o que te permite saltos relevantes na eficiência do banco. Tá? Então, a gente está nesse ciclo de investimento que não está completo. Eu acho que a gente já passou, mais do que passou, aí o meio do caminho, e com o que vem aí pela frente, a gente vai entrar num ciclo de captura de valor muito importante. Tá? Então, não projetem o índice de eficiência olhando para frente com o que vocês estão vendo aqui.
É natural que parte acaba indo para preço, para competição, né? É para isso que você é mais eficiente. Parte para você poder absorver um pouco mais de risco, se for o caso, especialmente nas operações de varejo. Mas a gente ainda está nesse ciclo de investimentos. Tem enfim, a inflação bancária, que ela é mais alta do que a inflação corrente. E tem uma questão de transacionalidade também, volumes importantes. Quer dizer, a nossa volumetria crescendo, o que a gente olha é que o nosso custo unitário segue caindo. O que tem feito o grande aumento aqui no transacional é a volumetria crescendo mesmo, que mostra que a gente tem uma alavancagem operacional hoje muito maior, mas com espaço para continuar evoluindo, tá? Então eu estou muito positivo com as perspectivas do que a gente pode vir a fazer aí, olhando para frente. Show de bola, muito obrigado. Vamos lá para a segunda, que a gente já tem com a gente aqui na tela, o Bernardo Gutmann da XP. Oi, Bernardo, obrigado, bem-vindo ao call. Bom dia, Renato, Milton, obrigado pelo espaço aqui para perguntar e parabéns pelos resultados do ano. Eu tenho uma pergunta sobre o guidance de crescimento para o NII clientes, considerando a redução do risco do portfólio e a perspectiva de uma expansão um pouco menor da carteira. Quando você pensa em crescimento daqui em diante, levando em consideração algumas das dinâmicas atuais de mercado, como os neobanks bem posicionados no segmento massificado, alta renda com um pouco mais de concorrência, quais segmentos podem trazer as melhores oportunidades para o banco expandir seus spreads, onde você vê as oportunidades e onde ainda pode haver pressão da concorrência? Certo, bom. Bernardo, obrigado aí pelas palavras iniciais, bom te ver aqui mais uma vez no call. Eu tenho a impressão, primeiro fazer um statement geral aqui sobre o guidance e os números que vocês estão vendo, né? Primeiro que, obviamente, quando a gente faz e projeta os cenários e a gente faz o processo orçamentário do banco, ele sempre tem um descasamento temporal entre o momento do orçamento, né, e o dia da divulgação. A gente procura fazer os ajustes mais relevantes, eventuais correções, mas esse descasamento temporal ele existe by design. O segundo aspecto é que o guidance são faixas, né, não são pontos médios. Então, essas são as melhores faixas, então a gente tem absoluta consciência do guidance que está sendo colocado. E as faixas estão aí para capturar eventuais desvios daquilo que a gente está imaginando, com melhor informação disponível. O terceiro aspecto, que eu acho muito relevante dizer, é que o banco nunca esteve tão bem preparado para enfrentar qualquer cenário que venha pela frente. Seja um cenário mais positivo, um cenário mais desafiador. Isso eu não digo só pelos indicadores de custo do crédito, isso eu não falo exclusivamente pelos indicadores de inadimplência. Eu estou falando isso porque quando eu olho o conjunto da obra, né, posicionamento dos negócios, capacidade de crescer, modernização das plataformas, né, principalidade, melhoria das jornadas, evolução do NPS e os indicadores de crédito e um balanço muito robusto, com provisões muito adequadas para o ciclo, eu acho, e um índice de capital também, pós o ajuste do dividendo adicional, que provavelmente a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente olha o conjunto da obra, o banco está muito bem posicionado para os desafios que vêm pela frente. E a gente fez esse investimento em modernização de plataforma, não só as plataformas convencionais de negócio, mas a gente também fez modernizações relevantes em toda a plataforma de crédito e cobrança, tá? São projetos super relevantes e a gente conseguiu concluir esses dois projetos. Então, a nossa velocidade de reação para qualquer cenário que venha pela frente, ela nunca foi tão rápida. Não são decisões que você toma com lags de 30 a 60 dias. São decisões que você toma todos os dias. Então, a gente tem hoje uma tempestividade, né, no controle de gestão do banco, monitoramento das safras, da produção, dos negócios e do cenário diário. E é aí que a gente vai fazendo um fine-tuning, um ajuste, para a gente ir evoluindo na medida que o cenário se mostra favorável. A gente olha indicadores macro, não há dúvida, a gente olha indicadores micro, como tem que ser visto, a gente olha perfil de clientes em que a gente quer crescer, gestão de portfólio. Então, muito importante o conceito do through the cycle, já começo a responder sua pergunta. A gente já implantou essa gestão de portfólio no atacado há muitos anos, desde 2015 e 2016, depois da crise. A gente fez uma implantação que tem se mostrado muito acertada e a gente fez esse projeto nos últimos 2 anos no varejo também. Então, com isso, a gente consegue ter o termômetro e a velocidade de reação ela é instantânea. Vocês devem lembrar que no primeiro tri do ano passado, quando eu divulguei o resultado, a primeira pergunta, poxa, mas vocês vão ficar abaixo do guidance com essas projeções?
E eu falei, a gente tem muito conforto em, inclusive, chegar e acabamos superando até o guidance, fizemos um ajuste no último TRI. O principal efeito, uma boa parte do efeito é variação cambial, mas as carteiras acabaram crescendo mais. Então, se a oportunidade existir e a gente tiver que tomar uma decisão hoje sobre um eventual aumento de crescimento, a gente vai fazer, e o guidance é a melhor informação que a gente tem hoje, e se tiver que fazer algum ajuste para o guidance olhando para frente, sempre fizemos, sempre faremos. A gente não fica com o apego de dizer, agora eu preciso cumprir o guidance se tem uma oportunidade ou de crescer ou de gerar mais resultado. Sobre o delta carteira e margem, é muito importante porque aqui é uma visão de carteira ponta, né, que ela tem um mix muito distribuído nos vários negócios, e num ano em que as carteiras cresceram de forma muito relevante, 15%. É natural que quando você tem um efeito base, a sua expectativa de crescimento num ciclo de aperto monetário, onde tem mais incerteza sobre inflação e taxa de juros, você tende a ser, eu não diria mais conservador, você tende a alocar o capital da melhor forma, da forma mais eficiente, levando em conta o cenário. O cenário é o cenário. A gente não pode ignorar o que vem pela frente, seja ele um cenário positivo ou negativo. Então, muitas vezes a gente acaba discutindo os indicadores como se o cenário não fosse um ponto relevante. Ele é muito, sim, relevante para as decisões que a gente toma. E o segundo aspecto é que a carteira média, que é o que efetivamente gera margem, ela vai crescer numa atuada mais forte do que a carteira ponta. Vai depender muito de mercado de capitais, depende de variação cambial, depende, enfim, da nossa capacidade de crescer em negócios onde as oportunidades podem surgir, depende de taxa de juros. A gente fala um juros terminal de 15,75, isso é a projeção da área macro com a melhor informação, melhor projeção. O câmbio nesse patamar, que ele já vem mais baixo do que a gente vinha observando, já pode dar espaço para uma taxa terminal até menor, a depender de como a inflação vai se comportar. Isso pode ou não ter mais impacto e efeito, seja no crescimento da margem, né, porque tem vários produtos que estão capeados por taxas regulatórias, seja pela nossa capacidade de crescer. Tá? Então eu acho que essa é a mensagem central. A gente vê espaço para crescer em todos os negócios, mas sempre com aquela estratégia de focar em clientes que são target, clientes que são resilientes através do ciclo. E nos segmentos de média e alta renda, que foi um pedaço também da tua pergunta, é onde a gente mais tem conseguido crescer. Então a gente ganha share, a gente continua crescendo, porque esse é um segmento que sempre esteve disponível, né? Ele não é um segmento novo, dizer que média e alta renda é um segmento novo. Enfim, a competição sempre existiu, né, para esse segmento. É claro que quando você vê uma performance muito mais estável do banco durante ciclos, você começa a ver as fortalezas, né, do nosso balanço, seja o médio e alta renda do lado do varejo, seja toda a nossa operação de atacado, Itaú BBA, Asset Management, tesouraria, que no conjunto da obra fazem com que a gente trabalhe com um nível de rentabilidade muito superior à média da indústria, né, não ajustado pelo índice de capital da média da indústria, quer dizer, com o índice de capital ainda mais alto. Então, a gente vê a oportunidade de continuar crescendo de forma importante no médio e alta renda. E o último ponto, no One Itaú, né, a nossa plataforma, o nosso super app, que a gente já migrou 5 milhões e 300 mil, só para dar um número mais atualizado. Enquanto a gente está falando aqui, a gente já migrou 6 milhões de clientes, quer dizer, a gente já aumentou só no início do ano e a gente vai concluir os 15 milhões. Toda a capacidade de crescer nesse público, que não é um público de baixa renda, ele é um público bastante heterogêneo, que tem clientes de média, alta e baixa renda. A gente não tem absolutamente nada implícito nos números que vocês estão vendo aqui, porque o nosso principal desafio inicial era o de migrar e cuidar dessa transição. Uma vez feita a migração e a transição da melhor forma possível, NPS acima de 80, surgem todas as oportunidades de cross-sell, né, em todos os produtos que a gente consegue, enfim, atender e oferecer dentro da jornada e do contexto da experiência desses clientes. Nada disso está contido, nem em crescimento de margem, nem em crescimento de carteira, que a gente quer primeiro testar, né, e ver quais são os resultados potenciais antes de fazer qualquer estimativa. Então a gente segue mais do que on track, a gente mais do que dobrou a velocidade do que era esperado inicialmente, e essa é uma oportunidade enorme para crescer em todos os segmentos, seja o segmento de baixa, de média e alta renda, é um divisor de águas para a operação de varejo do banco, não há dúvida com relação a isso. A resposta longa, mas eu achei importante marcar alguns pontos aqui sobre o guidance também. Super claro obrigado, e completo. Muito pela resposta completa e muitas perguntas sobre guidance, então, enfim, marca bem os pontos aqui.
Now switching back to English. Agora vamos voltar para o inglês, porque temos Tito Labarta, da Goldman Sachs. Bem-vindo. Olá, bom dia, Milton, Renato. Muito obrigado pela oportunidade de vê-los também. Minha pergunta é sobre capital. Então, o Tier 1 ainda está 15%, você ainda tem os dividendos, você tem o buyback. Bem, o que vemos, de acordo com o mercado, é esperado, mas dado o alto nível de capital que vocês têm, os ROIs que estão acima de 20%, o crescimento a longo prazo, o crescimento médio ainda abaixo de 10%, mas gerando capital. Então, eu queria saber qual que é o nível apropriado de capital que você gostaria ter para retornar mais capital. Se você pode pensar um pouco qual o tipo de payout que a gente pode ver em 2025, o pagamento, então, de bônus. Obrigado, Tito. Bem-vindo. É uma excelente pergunta, por quê? Nós vemos dividendos adicionais não extraordinários, mas isto é muito significativo e por que eu vou explicar. É a razão pela qual nós utilizamos essa palavra. Basicamente porque depois da recuperação que fizemos no índice de capital do banco desde a pandemia, nós chegamos a um excelente nível de geração de capital, crescimento e distribuição de dividendos e buybacks, recompras. Então, nossa visão, tudo se mantém constante. Se podemos entregar a rentabilidade que podemos fazer. E, claro, os ativos estão relacionados, de risco estão relacionados ao crescimento, isso aqui sempre vai ser o objetivo principal. Crescer o negócio, crescer o banco, e se não podemos crescer mais, para negócios, por razões de negócio, vamos distribuir o capital em excesso. Neste ano, 2025, no primeiro trimestre, estamos tendo dois incrementos relevantes no índice de capital. Um é o risco operacional, que temos aqui no primeiro trimestre. O segundo é o risco no crédito para o portfólio de atacado e para algumas operações específicas. Ambas têm os fundos a partir do excesso que vamos ter, mas a partir do momento que pagamos o dividendo, nós teremos geração de capital também. Portanto, 12 é o que nós temos como objetivo de funcionalidade do banco em termos de funcionalidade de capital, é 15 basis points acima do que um dividendo mínimo decidido pela diretoria do banco. Então, tentamos operar com esse buffer, esse tampão de 15 basis points por várias razões. Incertezas, temos mais incertezas agora, temos que estar de acordo, claro, do que no ano passado, esse é o primeiro tema. Capacidade de crescimento, então, se nós decidimos que temos uma oportunidade para crescer, vamos crescer, essa é a nossa prioridade, e outros negócios também que decidimos fazer de forma orgânica ou inorgânica. Isto faz parte do negócio. Então, até o fim do ano, ceteris paribus, se chegamos, então, até o fim do ano, vamos ter a mesma discussão de agora. Vamos calcular o excesso e vamos distribuir para nossos acionistas, sendo no pagamento de dividendos ou o buyback, a compra das ações. Então, é o que acreditamos que será um novo normal. É um adicional, não é extraordinário, e é assim que nós vamos trabalhar o mercado todos os anos fiscais. Se há alguma mudança, claro, vocês saberão. Mas eu acredito que temos uma história sólida de crescer o capital, financiar o negócio e distribuir os dividendos para os investidores. É isso que nós vamos fazer no futuro. Obrigado. Agora, a próxima pergunta vem do Thiago Batista, do UBS. Thiago, obrigado, bem-vindo. Obrigado, pessoal. Estão me ouvindo? Thiago. Tudo bem. Primeiro, parabéns pelo resultado, mais um resultado muito bom. O banco está navegando muito bem nesse ciclo. Eu tenho uma pergunta, e se puder, um follow-up na pergunta do Tito, mas a pergunta é de novo em relação ao guidance, desculpa focar nesse ponto. Eu sei que você já respondeu aqui, acho que uma ou duas nessa linha. Eu tenho muita pergunta aqui sobre os dois guidances de margem, tanto margem com cliente como margem com mercado. Na margem de cliente, o principal ponto aqui é por que está crescendo tão acima do crescimento de carteira, e na margem de mercado, por que tão abaixo do que você vinha rodando ou do que você vinha indicando para 24. Então, essas duas dúvidas do guidance, e se puder o follow-up,
Só para confirmar, fazendo um trabalho no ponto médio para 25, dá para imaginar que o payout é em torno de 70 ali, acho que a conta é mais ou menos simples. É por aí mesmo que a gente deveria esperar? Obviamente, você tem um excesso de capitalzinho que sobrou 12,3, mas assim, é nessa magnitude de payout que a gente deveria esperar, pensando num ponto médio do guidance de vocês? Tudo bom, Thiago? Bom, em primeiro lugar, bom te ver aqui. Enfim, parabéns pelas novas atribuições aí também. E eu primeiro, deixa eu te voltar aqui com alguns pontos, tá? Sobre o crescimento, eu acho que você tocou em 2 pontos relevantes. Toda a projeção que a gente faz de margem tem duplo efeito aqui. Primeiro, o mix, né, em que produtos a gente vai crescer e de que forma. Esse é um primeiro efeito. Lembrando que na margem financeira com clientes também tem todos os efeitos do capital de giro, enfim, a forma como a gente aplica e traz todo o efeito do capital de giro na margem com clientes. Quando a gente olha o saldo médio dos portfólios e o mix nos quais a gente vem crescendo, especialmente, né, também tem o outro lado dos passivos que crescem de forma importante, a gente consegue ver a margem com clientes crescendo acima do que a gente está vendo no saldo de carteira, porque lembra que na margem com clientes, quando a gente coloca lá, a gente não olha exclusivamente crédito, né? Crédito, claro, é um componente relevante, mas tem outros efeitos que ficam na margem com clientes. Então, quando a gente olha todos esses efeitos, enfim, a nossa capacidade de crescer do lado do passivo, capacidade de rentabilizar, todo o efeito do capital de giro, mas todo o efeito do portfólio e o saldo médio do portfólio é o que dá para a gente muita segurança nesse crescimento da margem, por isso que ele vem acima do efeito carteira, e a carteira, lembrando que a carteira aponta, tá? Então, essa é a primeira resposta. Sobre a margem com o mercado, deixa eu fazer um ponto relevante, porque eu acho que essa vai ser uma pergunta recorrente, pelo que eu tenho visto aí nos relatórios, escutado do sell side e do buy side. Eu queria fazer um statement importante aqui. A verdade é o seguinte, essa é a linha mais difícil de projetar. Quando a gente senta, olha, VaR, resultado passado, capacidade de gerar valor, vamos combinar que margem com o mercado é a que você não tem um resultado inercial em uma boa parte dessa margem, né? Outra parte depende muito do seu liability management, gestão de balanço, como é que você trava os seus hedges ao longo do ano. Isso a gente tem uma visão muito mais clara, né, que é o resultado a realizar das posições do banking book. O que a gente não tem, efetivamente, é uma capacidade de projetar o resultado do trading. É verdade que a gente tem tido resultados muito fortes e a gente espera ter novamente resultados muito fortes no trading, por mais volatilidade, agora a incerteza naturalmente aumentou. E no banking book, com o aumento de taxa de juros, você tem um desafio natural para a geração de resultado contábil, né, ao longo do ano. Além disso, né, dentro da margem com o mercado tem um duplo efeito aqui. Tem um efeito que a gente considera que é o hedge do índice de capital. Então, vamos lembrar que quando a gente tomou a decisão de fazer o hedge do índice, ele tem um custo de oportunidade que fica na margem com o mercado, e com o diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, e os juros aqui subindo e lá fora manutenção, mas em relação aos outros países também, né, onde a gente tem operação, no mix a gente vê um delta diferencial de juros mais alto, o que implica num custo do hedge um pouco mais alto para 2025. Mas eu queria dar um dado para vocês que eu acho que é muito relevante. A gente fez um backtest e voltou desde o início dessa decisão, porque lembra que um pedaço do nosso patrimônio fica em moeda estrangeira. Um pedaço em reais, um pedaço em moeda estrangeira. Esse pedaço em moeda estrangeira, você tem o custo do hedge do índice, que esse transita por resultado, mas o resultado final das moedas fica no patrimônio. A gente fez um backtest, né, de como é que se comportou o custo do hedge mais a movimentação no patrimônio ao longo dos anos, e a gente viu que o efeito foi zero, ou seja, a gente conseguiu fazer o hedge do índice de capital e economicamente, já deduzido o custo de oportunidade do hedge do índice, a gente ficou no 0 a 0. Eu diria que foi um seguro que não custou nada no final do ciclo. O que só mostra que a nossa capacidade de gestão econômica tem funcionado muito, muito bem, tá? Então, e a gente protegendo naturalmente volatilidades no índice que te dá mais segurança, seja para crescer, seja para ter dividendos mais altos, porque a sua sensibilidade ao câmbio diminuiu, seja pelo efeito do hedge do índice, e seja pelo final, já há muito tempo, do overhead, que trazia uma certa volatilidade no índice em função dos créditos tributários que eram gerados. Então, essa é basicamente a resposta. Se você me perguntar, eu acho que a nossa capacidade de execução da margem com o mercado pode ser melhor, tá? Agora, vai depender muito do cenário, né? E essa é uma discussão constante que a gente tem aqui. Então, a gente entendeu que nesta linha
ter um pouco mais de prudência para projetar em função da incerteza seria mais razoável. Mas, de novo, como todos os anos, eu acredito que a gente vai conseguir, apesar dos custos, trabalhar firme aqui para ter uma performance que a faixa pode absorver. E se eventualmente, ao longo dos próximos, sei lá, primeiro TRI, a gente entender, o primeiro ou segundo TRI, que a gente está conseguindo performar melhor em função das incertezas e todo esse efeito de taxa de juros que tem naturalmente nos banking books, a gente vai fazer uma revisão do guidance se necessário for. Tá? Então é só para dizer que o guidance não é estático, né? E com o tempo a gente faz ajustes se precisar fazer. Agora, o grau de incerteza é muito grande nessa linha. E sobre a tua pergunta de payout, eu vou fazer uma resposta que não sei se vai te ajudar muito, mas assim, a gente não quer guiar o mercado com expectativa de payout, porque uma vez que você cria essa expectativa, qualquer mudança, você frustra a expectativa, e a gente sabe como o mercado reage. Expectativa é igual a realidade menos felicidade é igual a realidade menos expectativa, né? Então a gente sabe como o mercado reage. Então, na prática, eu acho que no teu modelo, fazendo a conta do quanto a gente vai gerar de resultado, 2, quanto a gente vai crescer de RWA, risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, e tendo como referência o 12 de capital, é algo que a gente vai estar observando ao longo do ano, e a ideia é financiando o que vem de mudanças regulatórias, lembrando que todas essas mudanças estão em phase-in, elas vão até 2028, né, seja de risco operacional, seja de risco de crédito. Então tem mudanças que vêm ao longo dos próximos anos, e isso tudo está levado em consideração. Eu acredito que a gente vai continuar distribuindo dividendos relevantes, tudo mais constante. Tá? Qualquer mudança de cenário, ou por qualquer razão, a gente vai mudar, o que a gente não quer se comprometer ex ante com algum payout. E a mensagem talvez mais importante disso tudo é que a sensibilidade a câmbio, que no passado a gente tinha, seja pelos ativos em moeda estrangeira, balanço local e os países, seja pelo overhead, estão redeadas. Portanto, o banco pode sim vir a trabalhar até mais alavancado no tempo, se achar que faz sentido. Talvez não seja o melhor momento, dado as incertezas, para discutir, mas é algo que possa vir a ser discutido em algum momento, e o banco resolver trabalhar com um grau de alavancagem um pouco maior, o que pode significar naturalmente payouts mais relevantes no tempo. Enfim, mas essa é uma decisão que será tomada quando e se fizer sentido. Obrigado, Milton. Perfeito. Obrigado, Milton. Obrigado, Thiago. E continuando aqui na sequência de perguntas, o Mário Pierre do Bank of America. Oi, Mário, bom dia. Obrigado pela participação no call. Bom dia, pessoal. Primeiro aí, parabéns pelo resultado. Bem previsível, mais uma vez. A gente achou o guidance também bem em linha aqui com nossa projeção. A gente aprecia muito essa visibilidade aí de resultado. Milton, eu queria focar um pouco mais aqui no seu crescimento da carteira, né, do guidance. Quando a gente olha, vocês estão esperando um PIB nominal crescendo 8%. E o crescimento da carteira aqui no meio é 6,5%. Então, eu queria entender um pouco melhor aqui, Milton, se você poderia falar um pouco mais de crescimento por linha de produto e crescimento também de Brasil contra a carteira da América Latina, né? Que geralmente você tem esse efeito, o seu crédito total reflete as suas operações fora do Brasil. Então, se esse crescimento é válido só para o Brasil, ou é o total mesmo 4,5%, 8,5%, e o Brasil deveria estar crescendo um pouquinho mais rápido e a América Latina trazendo para baixo? Eu queria também, assim, complementar isso, quando eu olho o seu guidance de custo do crédito, não me parece tão negativo, né? Eu acho até o low do guidance aqui, você está falando que o custo do crédito vai ficar estável. Então, assim, me parece que tem um receio muito grande com apetite de crédito, ao mesmo tempo não está vendo uma piora tão grande no custo do crédito. Então, só queria entender um pouquinho melhor aqui o pensamento. Obrigado. Ótimo, Mário. Não, obrigado você, obrigado aí pelas palavras iniciais, e sempre bom vê-lo aqui no nosso call. Bom, em primeiro lugar, crescimento no Brasil tende a ser maior do que na América Latina, tá? Então, enfim, para vocês fazerem um exercício, acho que no Brasil a gente vai crescer no ponto médio, por volta de 7, tem uns 50 pontos aí de descasamento entre o consolidado e a carteira Brasil, tá? Distribuído nos diversos negócios, e com alguns negócios que vão depender muito da dinâmica de mercado, seja de variação cambial, que tem efeito, mas especialmente mercado de capitais. Então, esse ano a gente cresceu muito forte em grandes empresas,
porque o mercado de capitais foi muito ativo e a gente encontrou boas oportunidades para encarteirar operações. Então você tem um efeito base. Lembrando que a dinâmica do Itaú BBA, que tem um efeito em carteira sem dúvida, é encontrar oportunidades para girar o portfólio, né, e não buy and hold. Então é o buy and hold quando a operação fizer sentido no preço certo, mas sempre com essa visão de girar o portfólio e otimizar o relacionamento com o cliente e otimizar a gestão de capital do banco. Tá? Então vai depender muito desse cenário. Acho que mercado de capitais esse ano pode ser em volume, mercado de capitais local, 30% a 40% menor do que foi o ano de 2024, o que traz algum desafio naturalmente para você ter mais originação e distribuição. Por outro lado, você pode ter oportunidades de acabar encarteirando um pouco mais de carteira, tá, de crédito. Depois, nas carteiras de pessoa física, assim, a gente vai estar relativamente bem distribuído nas várias linhas de negócio, que cada vez mais a gente olha o produto, a gente olha cada vez mais o cliente, né? Então, eu acho que nessa era que a gente fala de hiperpersonalização, atendimento com visão cliente, o produto deixa de ser necessariamente, né, o carro-chefe, mas é muito mais como a gente atende o cliente na sua demanda, naquele caso, naquele perfil de risco, naquele segmento. Então a gente acha que a pessoa física pode vir a crescer, continuar crescendo, e aí na micro, pequena e média, acho que aqui a gente pode vir a ter novamente um crescimento de 2 dígitos. Tá? De novo, no produto certo, no risco certo, a performance de crédito tem sido realmente muito boa. Então deixa eu separar a tua pergunta final sobre prudência / indicadores de crédito e o guidance de custo do crédito. Primeiro, eu acho que o banco nunca esteve tão bem posicionado para enfrentar um cenário, qualquer que seja. Seja um cenário de oportunidade, seja um cenário de mais desafio, de mais inadimplência, seja um cenário mais pressionado, olhando, primeiro, a qualidade do nosso portfólio, né, a rentabilidade e a alocação de capital, e, mais importante, a distribuição do portfólio nos clientes que são target e que são resilientes em ciclos mais longos. Então a gente está sim preparado para alguma volatilidade, se ela vier, e a gente também está preparado para crescer mais se a oportunidade aparecer. Então, eu acho que a gente não tem hoje nenhum lastro que nos iniba, né? Seja capital, seja perdas, seja indicadores de atraso. Ao contrário, eu acho que a gente está num momento único para estar preparado para o que vem pela frente. O custo do crédito prospectivo é reflexo de uma construção de carteira que a gente fez aí ao longo dos últimos anos. Então, é verdade, se você olhar o custo do crédito ajustado pelo efeito de Americanas, que a gente teve a reversão no terceiro tri do ano passado contábil, no ano passado real 2024, o que acontece é que quando a gente tira esse efeito, a carteira no contrato está crescendo 4% o custo do crédito. Uma carteira que vai crescer no Brasil 7 ou 6,5% no consolidado no ponto médio. Tá? Lembrando que a gente quer usar a faixa. Se tiver que crescer mais, cresceremos, e se tiver que fazer alguma revisão do guidance em regime, faremos também. Tá? Então, a mensagem central aqui é que a gente está muito confortável com esse nível de custo do crédito, não esperamos nenhuma crise no mercado, apesar de juros mais altos por mais tempo colocarem pressão, acho que o nosso portfólio está muito bem defendido. E o que tem de crescimento de custo do crédito também tem uma visão prospectiva de perda esperada, porque como a gente cresceu bem a carteira e a gente continua crescendo, a gente sempre chama as provisões para frente. Acho que a prova disso é a prova do pudim da 4966, né? Quando a gente fez o depara do nosso modelo para 4966, que é perda esperada e FRS na visão tropicalizada, a gente teve zero efeito. Zero efeito em custo do crédito, zero efeito no PL, por conta dessa questão da perda esperada. Então isso mostra que a nossa capacidade de provisionar na frente, ela é muito precisa, o que te dá muita segurança do que vem pela frente. Então, de novo, a gente está confortável com o custo do crédito, a gente acha que os indicadores bateram os lows históricos, acho que difícil imaginar uma melhoria, e o indicador não está melhorando, apesar do crescimento do quarto tri que foi bem robusto, ele tem sim impacto de crescimento de carteira, mas a maior parte é que os NPLs estão caindo, né? E o formation nominalmente, especialmente na carteira de varejo, também está caindo. Então, volto a dizer, estamos confortáveis com o guidance de custo do crédito, trabalharemos forte para ter o menor custo do crédito, mas não perder as oportunidades. Então, é não cometer o erro tipo 1, que é errar no crédito, mas não cometer o erro tipo 2, que é deixar de fazer negócios que façam sentido por excesso de conservadorismo. Mas olhando sempre ciclos mais longos, a gente não faz gestão do balanço do banco
olhando períodos curtos, né? Eu cresço porque o mercado quer que eu cresça e depois eu passo 2 anos explicando por que a PDD ou por que os indicadores de qualidade de crédito são tão altos. Aqui é valor presente no sentido de criação de valor o tempo inteiro em ciclos mais longos. Então, estamos confortáveis com o que está sendo colocado aqui e se oportunidades surgirem, aproveitaremos rapidamente. Ótimo. Obrigado, Milton. Obrigado, Mário. E já também indo para a próxima, o Yuri Fernandes do JP Morgan. Oi, Yuri, bom dia. Obrigado pela participação no call. Obrigado, Lúlia. Obrigado, Milton. E parabenizar também, ser mais um parabenizando aqui. Eu acho que, de fato, as expectativas com vocês estão altas, mas é parte do sucesso de vocês, Milton. Perguntar aqui um pouquinho sobre o banco de atacado de vocês. Eu acho que é um ano, assim, um Selic mais alta, né? Então, tentar entender um pouquinho qual que é a perspectiva de vocês, assim, para mercado de DCM, a abertura de spread, como que isso deveria impactar a originação, se tem alguma coisa de asset quality que preocupa, né? Porque acho que, em tese, pensando no floating do banco de atacado, deveria ser um ano bom, né? Então, se você puder explorar para a gente na parte de atacado, eu agradeceria aqui, Milton. Obrigado. Tá bom. Obrigado você, Yuri. Bom te ver aqui no call. Enfim, acho que a expectativa é a expectativa e o que a gente procura fazer é, enfim, entregar ou superar a expectativa sempre que possível e ter uma boa consciência do cenário e do que vem pela frente. Então, é assim que a gente tem feito a gestão do banco há bastante tempo, tá? Enfim, falando de banco de atacado, algumas mensagens. A primeira delas, eu acho que o portfólio do banco está muito bem posicionado. Tá? A gente conseguiu crescer carteira de forma importante, tem sim um efeito de variação cambial, estou falando exclusivamente aqui do Itaú BBA, mas ainda assim a carteira cresceu de forma relevante, em ratings muito bons, com taxas de spreads adequados, muito importante fazer esse ponto, porque crescer carteira com spread baixo e destruindo o valor é fácil fazer, não precisa de nenhuma tecnologia, e o que a gente procura fazer é justamente olhar a visão cliente, cross-sell, RAROC, retorno sobre capital alocado. Eu acho que essa disciplina de alocação de capital é um diferencial competitivo do banco hoje, tá? E eu acho que isso faz muita diferença na medida que a gente vai alocando e construindo as relações. E o que eu acho que também faz muita diferença no Itaú BBA é o posicionamento da franquia, que ele vai muito além de uma carteira de crédito muito forte, robusta e bem posicionada, com baixa concentração, olhando ciclos mais longos, no preço certo, com boa rentabilidade sobre o capital alocado, mas é toda a nossa capacidade de cross-sell que faz uma diferença gigante. Então, seja o cross-sell de operações do dia a dia, né, de câmbio, de derivativos, seja todo o cross-sell de pagamentos, de fluxo, né, de cash management, seja todo o cross-sell de banco de investimento, que não é cross-sell só, né? Eu acho que tem valor agregado, tem alfa, mas naturalmente quando você tem uma relação de confiança com o cliente, atende ele em todas as necessidades, como o Flávio, a turma do Itaú BBA fala, do dia a dia até o dia D, isso faz muita diferença na gestão holística do portfólio. Então, a gente acredita que é um ano ainda forte de resultado. Mercado de capitais, esse foi o maior ano da história para o banco, né, e para o mercado em termos de volumes e resultado. Acho que a gente surfou muito bem, né, essa onda em termos de revenue pools e rankings. O banco mais uma vez se posicionou muito forte nesse mercado, com qualidade, com rentabilidade, com estratégia, com estruturas adequadas, né, e com qualidade de execução. Agora, o volume tende a ser menor para 2025. A gente espera um volume de 30% a 40% menor em DCM. Com esse nível de taxa de juros, a gente não imagina janelas para o mundo de mercado de capitais equity, ações. A gente imagina que vai ser um mercado relativamente tímido, com eventuais oportunidades de follow-ons, casos muito, muito pontuais. E a agenda de M&A, ela sempre vai ter seu momento mais ativo, a depender de perspectivas, enfim. Então, eu acho que por esse lado. Agora, o fato da gente ter um portfólio muito completo faz com que a gente consiga ter esse balanceamento dentro do banco como um todo, especialmente dentro do Itaú BBA. Então, ainda que você possa não ter um ano tão pujante em algumas linhas de negócio, outras linhas tendem a performar muito, muito bem. Então, no overall, esperamos um ano muito sólido para o Itaú BBA, com rentabilidade muito alta, sempre fazendo os ajustes de alocação de capital que são necessários. Então, esse phase-in de risco operacional impacta a rentabilidade dos negócios, como tem que ser. Esse phase-in de risco de crédito sempre vai ter um efeito e um rebalanceamento ao longo do ano, as ceteris paribus com resultados, expectativa muito forte. Não estamos antevendo nenhuma crise no crédito, não estamos.
Naturalmente, a gente sabe que no atacado são casos, são eventos, é uma carteira relevante, né, sob gestão, nos diversos segmentos, mas ela está muito diversificada, muito distribuída, né, e a qualidade dela é muito forte. A gente nunca teve uma qualidade no mix tão forte como a gente tem hoje em dia. Mas a gente vem trabalhando, naturalmente, com os menores indicadores de custo de crédito sobre carteira, 0,6, 0,5, 0,4, enfim, é o que tem sido. Tá? Pode piorar? Claro que pode, mas a gente tem completa capacidade de absorção. E o último ponto para encerrar essa pergunta é dizer que a gente tem um nível de provisionamento, nos casos que chamam mais atenção, muito forte. Né? Eu diria que praticamente totalmente provisionados os casos que tem qualquer tipo de preocupação. Então, a gente não vê necessidade de acelerar provisões. Ao contrário, acho que se a gente conseguir executar bem a transição desses créditos, a gente pode até ter reversões ao longo do tempo, o que tem que ser levado em consideração também. Né? O índice de cobertura não é uma boa métrica para essa carteira, mas o nível de provisão sobre carteira muito adequado, e a gente olha nome a nome, olha estatisticamente, olha segmento, estressa, e a gente está muito confortável com a qualidade do nosso portfólio. Perfeito. Obrigado, Milton. Obrigado, Yuri, também. E a próxima pergunta já está aqui na tela com a gente. Tudo bom, Nishio? Bem-vindo aqui no Tudo call. bom, Renato? Bom Tá dia, Milton. abriu. Boa. Não, agora Bom dia a agora todos. Bom dia, Milton, Renato. Tudo bom? Eu tenho duas perguntinhas. A primeira em relação ao ROI de vocês. Assim, é difícil ver onde vocês conseguem melhorar. Vocês têm tido um tremendo resultado aí, mas assim, olhando para as verticais, diferentes visões de negócios que vocês reportam, a vertical de crédito, apesar da melhora, ainda roda abaixo do custo de capital de vocês. Como é que vocês veem a evolução dessa vertical ao longo do tempo? O Chile também, que ainda roda abaixo do custo de capital, vocês tiveram uma melhora nesse trimestre, mas ainda abaixo dos pares da América Latina, que vocês conseguem rodar aí com ROI super interessante, né? E a minha segunda pergunta é em relação ao ciclo de crédito, enfim, a inadimplência, a qualidade de carteira que vocês vêm conseguindo melhorar até abaixo aí do pré-pandemia, né? Assim, queria saber se vocês conseguem, como que vocês olham para esse indicador, né? E se conseguem manter nesse patamar aí, estruturalmente aí, nesse patamar muito baixo, se você já vê alguma piora aí em 2025 no ciclo, enfim, se pudesse falar um pouquinho das novas safras, como é que estão vindo. Muito obrigado. Ótimo, Nishio. Obrigado você, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, do ponto de vista de rentabilidade, eu acho que a gente tem naturalmente lição de casa para fazer todos os dias, e alocação de capital, sem dúvida nenhuma, é um mantra aqui dentro, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que é um diferencial competitivo do banco, tá? Acho mesmo, porque a forma como a gente faz gestão de capital, alocação, toma decisões prospectivas, não sai fazendo operações olhando só o curto prazo ou, enfim, dando incentivos equivocados na ponta. Eu acho que isso é um diferencial relevante que tem se, enfim, mostrado forte aí do ponto de vista de estratégia e decisão. Quando eu olho para os negócios, você mencionou alguns que o crédito no modelo de negócio ele vem abaixo. É verdade, é que o custo do capital fez um catch-up importante, né, ao longo do tempo, e você não reprecifica a carteira na mesma velocidade que o COI sobe, né, o Cost of Equity. Então, essa é uma mensagem importante. Então, na medida em que você vê um custo de capital subindo, né, o ROI das operações de crédito tende a não acompanhar num primeiro momento, e você vai reprecificando o portfólio na medida que o tempo vai passando, tem certo descasamento temporal. O outro lado dessa história é que é essa carteira de crédito que permite com que a gente tenha o nível de receita de serviços e seguros que a gente tem no banco. Então, é a nossa capacidade de cross-sell e não olhar o RAROC do crédito standalone. Claro que ele é importante, a gente olha o RAROC do crédito standalone, mas não ignorar naturalmente toda a capacidade de cross-sell que você tem com aquele cliente e olhar o relacionamento, porque no final do dia você tem que olhar o retorno sobre o capital da relação e não sobre de uma operação pontual específica, ainda que a gente faça as duas coisas e com muita disciplina. Tá? Eu acho que esse é um diferencial, como eu disse, da forma de precificar, de atuar do banco.
Quando eu olho para o Chile, eu acho que a gente é mais conservador na alocação do modelo de negócio do que a gente eventualmente poderia ser, tá? E tem duas razões para isso. Uma delas tem uma questão tributária. Então, quando você olha a rentabilidade do nosso banco localmente, para o tamanho de operação, né, para o nível de cross-sell que você gera, eu acho que a gente está conseguindo operar o banco com rentabilidade muito competitiva, tá? Acontece que quando você faz o depara para o modelo de negócio, tem 3 fatores que acabam afetando a rentabilidade com o nosso preciosismo de alocação de cálculos como a gente faz aqui no banco. O primeiro, como tem que ser, é a questão tributária. Então a TBU, a tributação em base universal, quando você traz o resultado de um país, você tem que complementar o imposto aqui no Brasil. Isso é diferente, né, na OCDE. O governo tem total consciência disso, tem uma discussão de Pilar 2 de imposto e tem uma discussão de TBU acontecendo também no governo para que a gente possa se padronizar via a TBU, padronizar em todas as dimensões, tá? Obviamente isso depende de aprovação em Congresso, enfim, é um caminho ainda pela frente, mas eu tenho alta expectativa que essa questão tributária pode se resolver num horizonte de tempo razoavelmente curto, para ser mais preciso. Então essa é uma discussão que a gente já vem tendo há muito tempo, não é um tema exclusivo do Itaú Unibanco, esse é um tema de todas as empresas multinacionais que acabam tendo operações fora do Brasil e vira um diferencial competitivo ao contrário, né? Você perde competitividade na medida em que você não disputa nos mercados com as mesmas armas, tá? O governo tem plena consciência disso, já tivemos conversas no mais alto nível do governo, temos boas expectativas de que esse é um problema que será resolvido, o que destrava valor nessa operação no dia seguinte, tá? O segundo aspecto, que eu acho que é importante, é a questão de alocação de capital, né? Se a gente olhar na operação chilena, se você olhar o mínimo regulatório e não tem nenhum add-on, né, na forma como o regulador olha o nosso mínimo regulatório no Chile, a gente já tem um buffer super adequado para a operação. Mas como no Brasil, para fins de consolidação, a gente opera com um mínimo de 11,5 do capital, se o Chile está rodando com 10, eu faço um add-on na visão acionista de 1,5 adicional e é em cima deste capital que eu meço a rentabilidade. Se eu simplesmente considerar que eu teria um apetite para trabalhar com 10 de capital no Chile, o que parece super adequado é o que os outros bancos trabalham. E um ponto importante, se você fizer a comparação dos outros bancos, dos maiores e bancos comparáveis, e olhar o add-on que o regulador coloca, o nosso diferencial entre o mínimo regulatório e o capital que a gente opera, ele é maior do que alguns bancos que operam lá, que são maiores do que a gente. Então eu acho que a gente tem um buffer super adequado de capital. Se eu tirar da conta esse efeito, a rentabilidade sobe ainda mais. Por quê? Porque, via de regra, o acionista que compra uma ação do Itaú 4, ele não me dá um COI diferente, porque eu tenho uma diversificação geográfica. Deveria, na nossa visão. Mas, na prática, a gente é mais conservador e considera que ele não leva isso em consideração. Tirando esses dois efeitos, o retorno sobe de forma importante aqui para o banco. E esses ativos passam a gerar valor para o acionista. Então, ele é accretive para a lucratividade do banco, para o lucro. Ele poderia ser accretive se a gente desconsiderasse esses dois efeitos. Possivelmente em fase de discussão e eventualmente ter uma expectativa de que será aprovado, e o outro é um preciosismo nosso de como a gente aloca o capital na operação chilena e divulga para vocês dentro do modelo de negócio, tá? E tem um último fator, que é o custo do hedge do índice, né? E esse custo do hedge do índice, ele tem um custo de oportunidade na operação chilena também, a gente acaba alocando um pedaço do custo no modelo de negócio. Então, eu diria que a operação, se a gente quiser ser mais preciosista, ela dá uma rentabilidade melhor do que o modelo de negócio, mas é a forma como a gente faz esse ajuste como um todo, tá? Então, isso aqui. Então, oportunidade eu acho que tem, e oportunidade no varejo, continuo acreditando que lá, com todo o One Itaú, com tudo que a gente está fazendo, a gente tem capacidade de evoluir a rentabilidade dessas operações também no tempo, tá? Você tinha complementado com outras perguntas, não sei, Renato, se você consegue me ajudar aqui, faltou alguma coisa? A questão do NPL 90, se a gente... o NPL 90 no curto, no 15 a 90 e no 90, tá? A gente não tem visto nenhum descolamento nas safras, todas performando muito bem, né? Enfim, a gente tem visto algumas divulgações, enfim, mais pressão no atraso curto. Se vocês olharem pelos nossos números, né, pegar, por exemplo, o NPL 90 de PIMES, a gente melhorou 50 pontos no trimestre.
sendo 20 deles explicado por crescimento de carteira, 30 basis points por melhora, de fato, no NPL. Então, aqui é importante ter claro que a gente está muito confortável com a qualidade das safras, a gente não está antevendo nenhum problema, mostra que, de novo, gestão de portfólio, gestão through the cycle tem funcionado, e é o que vai permitir dar oportunidade, porque a gente não vai ter que ficar explicando, né, a menos de uma mudança radical, né, uma subida no atraso, a menos, de novo, de uma ruptura, o que vai abrir espaço para a gente continuar crescendo com qualidade para os próximos anos. Tá? Então, muito confortável com todos os resultados, seja o atraso curto, o mais tempestivo, o over 30, MOB 3, tudo aquilo que a gente mede em patamares muito, muito satisfatórios. É isso aí. Obrigado. Abrimos todas. Obrigado, Milton. Perdão. E a próxima pergunta já vem do Renato Meloni, da Autonomous. Oi, Renato. Bem-vindo. Obrigado pela pergunta. Tudo bom, Renato, Milton? Obrigado aqui pelas perguntas e parabéns pelos resultados, bom vê-los. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro sobre o guidance, né? E na verdade, como vocês veem a trajetória da materialização do guidance, né? Então você começa o ano crescendo num ritmo similar, com provisões baixas, isso reverte no segundo semestre, ou se vocês têm uma expectativa linear aqui, se puder também tocar no principal risco que você está vendo esse ano aqui. E uma segunda, eu queria tocar no assunto do consignado privado, né, e como que vocês estão vendo aqui a evolução do produto, se você acha que isso para vocês é uma oportunidade ou na verdade mais um risco, dado o share relevante que você já tem no segmento, e se vocês veem aqui também um risco de canibalização de outros produtos, especialmente porque você já tem um consumidor que está alavancado e potencialmente sem poder tomar mais crédito e só trocaria isso, um crédito pessoal, por exemplo, por um produto mais barato. Obrigado. Bom, obrigado você, Renato. Obrigado pela pergunta. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Deixa eu começar falando da linearidade do guidance, tá? É muito difícil, dado o tamanho da nossa operação, atribuir para cada linha a geografia na partida, tá? Então vai depender muito do resultado do primeiro TRI, a gente vai vir aqui e você começa a entender um pouco melhor como é que a gente se comporta. Lembrando que no ano passado, a carteira, no primeiro TRI, a gente estava abaixo do piso do guidance. A gente terminou o ano acima. Então, ela tem comportamento diferente, né, nas diversas linhas. Tem alguma, eu diria assim, continuidade em outras que são mais fáceis de projetar, mas, em geral, eu não vejo grandes volatilidades. Acho que o portfólio do banco tem disso, né? Ele não traz muita volatilidade, salvo um outro negócio específico, algumas operações mais estruturadas do atacado, performance fee, que a gente percebe que, tipicamente, no segundo e quarto TRI são os meses em que a gente consegue capturar esses efeitos. O resto tem uma certa linearidade do ponto de vista de contabilidade também, tá? A margem com o mercado tem volatilidade, podemos ter um TRI melhor, um TRI pior, mas no geral eu acho que a gente pode esperar uma certa linearidade dependendo e olhar o efeito base, né? Também em relação ao ano anterior, se a gente está pegando um TRI mais fraco, um TRI mais forte, isso pode gerar efeitos e alguma variação, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo ponto, sobre o consignado privado, assim, eu queria fazer alguns comentários aqui. Primeiro, eu acho isso uma super oportunidade. Eu acho que pode vir a ser um programa de crédito para o país muito forte, muito positivo. Tá? Tivemos recentemente uma reunião com o presidente Lula, seus ministros, justamente para discutir, né, o potencial e a importância. E o que eu disse naquela reunião, vou dizer para vocês aqui, é o seguinte: a massa salarial do consignado privado é da ordem de 117 bilhões de reais. Tá? Hoje, se você olhar entre crédito consignado privado e crédito pessoal, a penetração dos dois somados dá uma relação de 1,1 para 1. Ou seja, a gente tem 10% a mais em crédito para essa população do que tem de massa salarial, sendo que 30% dessas operações são feitas no consignado privado, 70% são feitas no crediário, crédito pessoal, CDC, em qualquer que seja o nome. Quando a gente vai para empresas públicas e a gente vai para empresas INSS, a relação é muito diferente. Você tem uma massa salarial que é metade, 60, 65 bi em cada um dos casos, só que você tem uma alavancagem de 5 a 6 vezes em termos de produtos e uma penetração do consignado substancialmente maior nesses públicos de INSS e empresas públicas do que você tem no privado. Tá? Obviamente, tem uma série de razões para isso, né? São riscos muito diferentes. O consignado privado hoje você depende muito da folha de pagamento dessas empresas e dos convênios
que você tem que assinar empresa a empresa, tem todo um desenvolvimento operacional, né? O que está se estudando é que isso seja feito através de uma solução, através do CTPS, para que a gente possa, através deste canal, ter acesso não só a dados dos trabalhadores, mas um fluxo operacional que já nasce praticamente desenvolvido na medida que tudo que é recolhido de fundo de garantia, encargos, são feitas através dessa solução hoje. Então, é muito mais simples de operacionalizar. Tem desafios, como indústria, mas é mais simples de operacionalizar para as empresas uma vez funcionando, tá? Eu prefiro ter um share menor de um mercado que é 5 vezes ou 4 vezes maior do que ter o share que a gente tem hoje de um mercado que é bem pequeno. Então, só para te dar em números, o mercado de consignado privado é um mercado de 40 bi hoje. A gente tem 30% desse mercado, somos o líder desse mercado, com 12 bi de carteira. Eu prefiro ter 3 vezes mais carteira, ainda que eu perca um pouco de share, num mercado que tem tudo para ampliar e que eu possa atender melhor os nossos clientes. Quais são as preocupações? Primeiro, sobre endividamento, porque no momento em que você lança esse programa, tem muitas pessoas, como eu disse agora há pouco, 70% dos que estão tomados em outros produtos. Se ele simplesmente tomar o crédito privado adicional que ele já tem de endividamento, tem um risco de superalavancagem ou de sobrealavancagem que a gente não acha saudável. O governo tem plena consciência que tem que encontrar mecanismos para que a gente atenue esse momento, sobretudo na partida. O segundo ponto que a gente acha muito importante é que todos os canais das instituições possam ofertar esse produto para os nossos clientes, para que a gente não tenha o monopólio ou um marketplace, porque isso do ponto de vista de jornada, capacidade de penetração, capacidade de tempo de resposta, é muito prejudicial para o tomador do crédito. Então essa é uma conversa sem prejuízo de que o CTPS vai ter seu papel e que a gente pode indicar através dos nossos aplicativos que existe a ferramenta do CTPS, onde ele pode naturalmente comparar e tal. Vai ficar mais competitivo, não há dúvida, mas aqui entra um diferencial que eu vejo do nosso lado. É a nossa capacidade de gestão de risco de empresas. Porque no final, óbvio que é importante, né, o salário médio, o tempo de casa, a rotatividade do setor, mas é tão importante quanto a nossa capacidade de avaliar os riscos dessas empresas. E a gente tem uma operação gigante, né, seja no Itaú BBA, seja na BUPJ, de crédito para essas empresas, com uma performance de crédito, como vocês têm observado, bem diferenciada em relação ao que a gente tem observado no mercado. Então, o risco da empresa é importante para essa tomada de decisão. O setor que ela está, a rotatividade que essa empresa tem, a ciclicalidade do negócio, né, a perpetuidade do negócio, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente está muito, muito confortável de que, se esse mercado vier, queremos continuar líder, vamos trabalhar forte para aumentar a pizza do todo, ainda que a gente não tenha os 30%, que é muito acima do nosso fair share, a gente acha que a pizza pode ser muito maior, e isso tem um papel muito importante também de créditos mais competitivos, que reduzem a inadimplência, e que você consegue atender uma população assalariada muito maior, o que é bom para o país, é bom para o consumo, é bom para todos. Ótimo, obrigado, Milton. Gonna go back to English now, as we have Jorge. Vamos voltar para inglês porque temos Jorge Echevarria do Morgan Stanley. Bem-vindo. Hi, Milton. Hi, Renato. Good morning. Olá, Milton. Olá, Renato. Bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta rápida sobre o negócio de adquirência. Nós vemos crescimento de TPV desacelerando em cartões de crédito, débito, cartão de crédito cresceu menos do que ano passado. O cartão de débito ficou estável, então a sua fatia de mercado ficou estável em 22%. Algumas perguntas. Primeiro, eu quero saber sobre a dinâmica de fatia de mercado para esse primeiro trimestre. É claro, teremos, espero ter ganhos no próximo trimestre, mas o que você acha? Mas eu também quero saber um pouco mais sobre o negócio de adquirência em 2025, em termos de crescimento de TPV e em termos de competitividade, porque como à medida que você cresce e você lança na iniciativa Atlas, nas pequenas e médias empresas, tem uma expectativa de que você poderia potencialmente não ser tão agressivo nos preços. Com a alta da Selic, alguns dos adquirentes podem aumentar preços, especificamente nas operações de cartão de crédito. E também tem a expectativa de que Itaú tem pode ser mais competitivo para manobrar com preços
isso em 2025. Você pode nos dizer um pouco mais? Obrigado. Obrigado por vir, Jorge. Bem, eu tenho uma visão macro dessa discussão. Eu vou tentar ser bastante pragmático na resposta, para ser mais relevante possível. Primeiro, por muitos anos, quando todas as empresas adquirentes foram listadas, teve uma discussão massiva sobre o mercado adquirente, quão relevante é a rentabilidade, a fatia de mercado, se você tem ganhando no mercado, você está perdendo no mercado, qual que é o crescimento TPV, o que é o crédito, débito, MDR, etc. Eu acho que todas essas dinâmicas mudaram já há alguns anos. Só para dar alguns números. Se nós vemos a gestão de pagamentos, de recebíveis que nós temos para nossos clientes, o TPV do cartão de crédito em todo o sistema é só 4% de todo o negócio de gestão de capital. Então, é relevante? Sim, é relevante, é importante, claro. Mas é só 4% e nós temos que ver o mercado amplo, não vemos só o mercado de cartão de crédito e de adquirência. Esse é o primeiro tópico. Segundo, a forma como nós publicamos os nossos dados no balanço não é muito preciso para que você possa fazer o cálculo sobre o take rate e a rentabilidade. Então, isso é por duas razões. O MDR e a antecipação que nós fazemos está embedada no MDR, ele está no serviço a serviço do negócio. Então, quando nós vamos para a margem com o cliente, nós temos a antecipação dos recebíveis e o custo de financiar o MDR que nós antecipamos. Então, por duas razões que eu acabei de explicar, você não pode ver todo o negócio junto quando você vê essa linha. Terceira informação, e eu acho que isso aqui é muito relevante. Mesmo que somos os líderes do mercado já há alguns trimestres, não olhamos para a fatia de mercado como outras empresas ou outros participantes fazem. Para nós, a fatia de mercado nesse negócio não significa rentabilidade, não significa o preço correto. Nós focamos no mercado objetivo e onde temos que, quando você tem que alugar market share para mostrar um melhor número, saímos da discussão. Quando você precifica negativamente, a sua margem é negativa e nós vemos que isso aí acontece, nós não lutamos por esses bits, porque não faz sentido. Porque você não me paga mais ou menos no meu múltiplo porque eu tenho mais ou menos fatia de mercado. O mais relevante é a rentabilidade do negócio. À medida que o negócio está totalmente integrado no Itaú Unibanco, não é um negócio independente como era no passado. Agora, tendo dito isso daqui, se você vê o negócio independente, temos 40% de crescimento ano a ano na rentabilidade. Mas tem outros benefícios adicionais da integração dos nossos negócios de pequenas e médias empresas, Itaú BBA, que é muito mais relevante do que isso. Portanto, nós vemos o cliente não como um produto, mas como um cliente. E nós não precisamos ver cada produto e depois precificar para a perfeição, porque senão você não está precificando a relação, você não está entregando a melhor oferta para o cliente, a oferta que o cliente precisa. Então, de certa forma, nós estamos discutindo nos próximos trimestres, podemos mudar a forma como vamos os números das adquirentes, porque eu acho que é misleading, não mostra corretamente quando você vê. E para que se somos o número 1, 2, em termos de fatia de mercado, não é isso que nós perseguimos. O que perseguimos é a rentabilidade das relações, a sustentabilidade do negócio, e onde precisamos ter o fair share, porque a rentabilidade está aí, é aí que vamos fazer uma diferença relevante em relação à competitividade, à concorrência. Então, quando falamos de 2/3 do TPV, temos um pequeno take rate. E nós vemos pouca concorrência por causa Bem, se querem competir na fatia de mercado, podem fazer. Se algumas empresas querem ganhar fatia de mercado para mostrar que são os líderes, ok, perfeito. Nós vemos rentabilidade. E nós vemos o negócio totalmente integrado. E é isso que comparamos em outros momentos. No passado, nós não trabalhávamos assim, mas há alguns anos já trabalhamos de forma integrada no Itaú e estamos felizes com os resultados obtidos. Então, muitas coisas ainda precisam ser feitas. Thanks, Jorge.
E a próxima pergunta vem do Brian Flores, do Citi. Brian, obrigado pela presença no nosso call. Obrigado Milton, obrigado Renato. A gente já falou um pouquinho sobre a eficiência do lado das despesas e também falar um pouquinho do cross-selling, né? Então, do lado da receita de serviços e comissões, a gente só queria entender um pouquinho o que leva essa dinâmica de crescer por abaixo do crescimento da carteira, e também acho que um tema que a gente não falou hoje muito, mas como que o One Itaú entraria, se for o caso, nessa equação também. Obrigado. Ótimo, obrigado você, Brian, bom vê-lo aqui, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente precisa olhar, quer dizer, um pouco do mix da nossa receita de serviço, tá? E de fato ela tem um crescimento, eu olho a receita de serviço muito mais associada ao PIB, né, à atividade, do que necessariamente à carteira. E aqui a gente precisa olhar que o nosso breakdown da receita de serviços ele está muito distribuído em várias linhas de negócio, então fazer uma visão, né, no agregado fica difícil até para explicar os movimentos. Então, do lado do emissor, a gente fez um de-risking muito forte no portfólio ao longo dos anos, focando cada vez mais nos clientes que são mais relevantes through the cycle e olhando o produto cartão como um produto de relacionamento, de transacionalidade, que é muito importante para o engajamento. Tá? E focando, como a gente mostrou, que a gente continua crescendo o produto, né, 17% foi o crescimento ano contra ano, do que a gente fez em Personalité e Uniclass. Então, bom ritmo de crescimento, que se reflete em intercâmbio, mas o de-risking do portfólio, onde a gente acabou saindo, também tem um impacto negativo no intercâmbio na medida que você tem menos portfólio nesses clientes. Tá? Agora, o VPL dessa decisão é super positivo, porque além do intercâmbio, aí você tem que considerar os juros e toda a inadimplência, ainda mais num ciclo como o que a gente está observando agora, que é um ciclo com mais desafios para a inadimplência. Né? Quer dizer, com juros mais altos, mais inflação e comprometimento de renda alto, a gente vê um cenário mais desafiador para o crédito. Quer dizer, como ele vai se materializar, com que intensidade, o tempo dirá. Tá? Quando a gente vai para outras duas linhas que são muito relevantes, outras três linhas, a gente fala de asset management, a gente vê uma oportunidade de continuar crescendo, seja pelo volume de captação, a gente teve um fluxo de captação muito forte ano passado, asset com maior volume de captação, seja por performance fee, que é um pouco parecido, ou bem parecido, tem algumas nuances com o que a gente fala de margem com o mercado. É muito difícil o ex-ante, mas a gente tem mais volume in the money agora na asset do que a gente tinha no final do ano, o que mostra que a nossa capacidade de performar, né, e cobrar performance fee no ano é maior, e a gente está otimista que a gente consegue ter um bom ano de resultado. Consórcio vindo muito, muito bem, com crescimentos sólidos e crescimentos ano contra ano, claro que a base é menor de resultado, mas tudo soma, né? E o banco de investimento, assessoria, a gente espera um crescimento ou um decrescimento ano contra ano, especialmente porque o ano de 2024 foi um ano extraordinariamente forte, especialmente em DCM. Foi o maior recorde em termos de volume, né, e profit pool da história. A gente não espera, né, especialmente com juros nesses patamares, que a gente vai ter um ano que vai se repetir na mesma intensidade. A gente espera volumes entre 30% a 40% mais baixo do que a gente viu em 2024, o que pressiona naturalmente a nossa capacidade de gerar receita. Se o mercado melhorar ou se tiver alguma janela, a gente vai aproveitar, dado a nossa relevância e posicionamento nesses mercados. A última linha, que é a linha de seguros, que eu acho que vale dar importância, essa sim a gente vem consistentemente crescendo o resultado todos os anos. A gente mudou radicalmente de patamar, a gente mais do que dobrou o resultado nos últimos 4 anos, e a gente continua vendo a oportunidade de crescer. Parte do crescimento vem junto com a expansão do crédito, é natural que aconteça, mas não é só. Né, seja na plataforma aberta, a gente tem conseguido um crescimento importante, seja em outros produtos, e essa é uma dinâmica que vem evoluindo de forma muito positiva. E a gente vê oportunidades relevantes em alguns mercados que a gente estava explorando muito pouco, enfim, que a gente vê a oportunidade de continuar explorando e crescendo de forma relevante. Então ainda tem muito que crescer a operação de seguros do banco, a gente está muito feliz e satisfeito com a evolução até aqui. Então, essas são as principais linhas, para te mostrar que tem positivos e outros que crescem menos, mas depende muito do ano anterior, depende muito em que mercado. Então esse quadro ele não captura uma linearidade dos negócios, são negócios muito diferentes. E o One Itaú, que você perguntou, como eu dizia logo no início, quer dizer, a gente não tem uma expectativa e não está implícito no guidance o que a gente consegue fazer no One Itaú. A gente já migrou mais de 5 milhões e 300 mil clientes, neste momento já são 6 milhões, e a gente completa esse ano a migração dos 15 milhões. A prioridade número 1, 2 e 3 até agora foi qualidade e migração
swap. Para vocês terem uma ideia, mais de 99% dos clientes que foram convidados a migrar, migraram. 99% dos clientes mostra a qualidade e tem que ser uma jornada seamless, simples, sem fricção. Tem que ser uma jornada wow, como a gente fala, para que o cliente consiga de fato fazer essa migração sem nenhuma dor. Agora a gente começa a ir para uma nova era, né? A gente conhece os clientes, a gente tem cada vez mais deployed novas features no Super App, não só para os clientes migrados, mas para a base como um todo. A gente tem evoluído de forma importante todo o avanço digital de features, basta ver a quantidade de produtos que a gente entregou dentro do Super App. A gente está num novo ritmo de entrega de produtos e serviços de contexto e de qualidade para os nossos clientes. Então, o Itaú e seu potencial não está implícito nos números que a gente viu aqui agora, mas com tudo que a gente observou e o que a gente vê de oportunidade, tende a ser um dos maiores vetores de crescimento. Quando a gente olha para frente ali no varejo, oportunidades muito grandes. Não é baixa renda, é também média, alta renda, enfim. Então a gente está muito animado até aqui. So far, so good. Tendo números mais concretos, vou dividir com vocês, mas por enquanto a gente está, acho que, no caminho certo e acima das nossas expectativas. Mas tem muita lição de casa e muito trabalho por fazer. Eu não quero over-promise, eu prefiro over-deliver. Ótimo, obrigado, Milton. Exercising our ability to switch Agora vamos voltar para o inglês e temos Carlos Gomes, do HSBC. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, parabenizo pelos resultados, obrigado pelo seu tempo e responder todas as perguntas. Eu queria saber um pouco mais. Bem, vocês começaram o ano, o seu guidance estava inicialmente, vocês esperam que o Brasil cresça 1,8%, ou do dobro, 3,6%. Então esperávamos menos inflação. Onde você acha que está refletido nos resultados, um novo guidance, e tem algum risco que talvez vamos ter um ano que está numa tendência à diminuição versus o que esperavam? E aqui as taxas de juros mais altas do que esperado. No fim do ano passado, estamos no alto do limiar em comparação ao ano passado. Bem, vocês podem nos comentar um pouco mais sobre como isso aqui afeta o banco? Ok, obrigado, Carlos. Bem, o PIB, como eu mencionei no começo, olhando a perspectiva de 2025, é o melhor número disponível. E vemos que o agronegócio tem que crescer 5%, tem que ser relevante, não só para o negócio, mas para todo o impacto que gera nos lugares onde o agro é muito forte, que é muito forte em todo o Brasil, em muitas regiões. Eu diria que o PIB é uma informação que nós utilizamos, mas no fim do dia estamos tão conectados com o cliente, com a atividade, em todas as linhas de negócios, em todos os negócios que discutimos, que as atividades estão melhorando e se a atividade melhora, nós melhoramos. Então tem mais oportunidade e não esperamos, porque temos uma expectativa que o PIB cresça apenas 1,8% e depois cresce 3,6%, como você disse. Porque o crescimento do PIB tem muitas distribuições no país, nas regiões, nos lugares, indústrias. Estamos conectados com todos esses negócios, então sentimos o fluxo online. E o PIB é uma consequência. Claro, no fim do dia você pode fazer uma previsão do que você espera quando olhamos para o PIB, mas se o comportamento em todo o ano é diferente, nós podemos capturar isso online, devido à penetração e à relação próxima que temos com todo o país e todas as empresas e todos os clientes, e assim por diante. Portanto, eu só uso o PIB para fazer uma previsão, mas se tem uma mudança, se a economia está se saindo melhor ou pior, claro, estamos projetando, mas podemos sentir isso, um pass-through em todos os nossos negócios. Então, essa é a primeira resposta. Segundo, taxa de juros. No fim, você precisa levar duas coisas em consideração. Estamos pagando dividendo relevante, claro, isso tem um impacto no IOC do banco. À medida que você tem mais capital, mais IOC, mas o segundo, o benefício do IOC é limitado também. Quanto maior é o seu lucro, quanto maior é o lucro da organização, menos você tem o impacto do
IOC na taxa efetiva. E, claro, não temos somente um banco que paga um imposto de 45%. Temos outras empresas no conglomerado que pagamos diferentes impostos. Depende do mix do negócio que estamos gerando, rentabilidade, depende do interesse sobre capital, do nível de capital, IOC. Então, muitas coisas que podem impactar. E agora estamos passando por mudanças no DTA no próximo ano, então temos muitas outras coisas que impactam a taxa efetiva do banco, então é difícil te dar apenas uma resposta que explica, mas é a combinação, na verdade, de todos os fatores que impactam no fim do dia o efeito da taxa de juros do banco. Obrigado, Milton. A última pergunta, vamos continuar no inglês, porque vem do Nicolas Riba, do Bank of America. Bem-vindo. Você está em mudo. We cannot hear you. I'm sorry. Não podemos escutar. Nope. No. Try again. I think we heard some noise from your mic. Acho que escutamos um ruído do microfone. Tenta de novo, Nicolás. Maybe we can. Nicolás, o Milton recebeu várias perguntas aqui. Posso fazer uma vez se ele consegue conectar? Deixa eu pegar uma pergunta que veio aqui pelo canal de WhatsApp. A gente tenta o Nicolas. Se não tiver, depois a gente liga para ele e pega o dele. Vamos lá. Dentro de todas que a gente chegaram aqui. Muita pergunta de guidance, muita pergunta de custos. Bastante perguntas sobre migração para o Super App. E vou pegar uma daqui, então. Quando perguntado do Super App, do One Itaú. Quando que a gente espera atingir o potencial total dessa migração? A gente já falou que não tem nada incorporado no Guidance de 25, que o principal agora é qualidade, é satisfação de cliente. Quando que a gente espera a maturação dessa iniciativa, Milton? Eu tenho a impressão, Renato, que enfim, nos próximos 6 meses a gente vai ter uma sensibilidade melhor da nossa real capacidade de se relacionar com o cliente, de dar crédito, de cross-sell, lembrando que é um cliente que a gente já conhece, não é um cliente novo, então eu já tenho um behavior, lembrando que é um cliente que já tem uma relação com a gente, lembrando que ele passa a ter acesso a uma série de features lá dentro, enfim, então eu acho que as oportunidades são todas, mas a gente precisa testar, pilotar, conhecer, entender, então eu acho que dificilmente no meio do ano eu vou dizer, eu tenho todas as respostas, eu vou ter mais informações, até o final do ano a gente vai estar mais seguro. Agora, imaginar o potencial de uma base pouco explorada, né, de 15 milhões de clientes, né, que tem comportamentos dos mais distintos, espalhado nos mais diversos segmentos, certamente a gente vai ter que evoluir a própria experiência, a própria jornada, o contexto. Então, eu acho que esse é um ongoing. Eu acho que é difícil dizer que em algum momento nos próximos 6 meses a gente vai conseguir projetar onde a gente vai chegar. Eu acho que a gente vai conseguir mostrar a evolução, né, e o que a gente vê de potencial na medida que você consegue ir escalando isso para vários outros clientes. Então, eu diria que assim, ele não é um projeto que tem começo, meio e fim. É uma nova forma de se relacionar com 15 milhões de clientes, com que a gente sempre se relacionou através de um monoliner, e agora mudou completamente. Isso vai abrir novas oportunidades, vai abrir, enfim, novas soluções, muitos aprendizados, correções, ajustes. Eu acho que é um pouco como a gente espera trabalhar nessa nova plataforma. O fato é que não tem nada implícito nos resultados. Na medida que a gente vai tendo mais segurança e tranquilidade, a gente vai incorporando na medida que eles passem a ser relevantes, naturalmente, nos números. Perfeito. Milton, me informaram aqui que ele não conseguiu conectar, então a gente vai conectar com o Nicolás, pega a pergunta e respondemos para ele. E hoje que a gente vai responder todas as perguntas que a gente recebeu pelo WhatsApp, obviamente não deu tempo de falar aqui hoje, tá? Tá bom, o que eu posso falar para o Nicolas antes de concluir é que, enfim, em alguns casos a gente tomou a decisão de exercer o call, em outros casos a gente vai olhar o aspecto econômico das dívidas. São várias tranches, tem Tier 1, Tier 2, tem Tier 1 local e offshore. Então, Nicolas, se serve de ajuda, eu acho que para cada caso a gente vai se posicionando. Em alguns casos a gente exerceu o call da LF, em outros períodos a gente não exerceu. Enfim, vai depender muito das condições e cenário. Na medida que a gente vai tendo mais informações, a gente vai divulgando. Tá? Talvez tenha ajudado, imagino que a sua pergunta pudesse vir por aí. Bom,
para concluir aqui, queria agradecer. Eu acho que no fundo é isso, mostrar que a gente está muito consciente do guidance que está colocado, que a gente está muito preparado para enfrentar qualquer que seja o desafio. Velocidade é o nome do jogo, então capacidade de reação é o nome do jogo. Eu acho que os nossos negócios todos evoluindo, então foi um ano que todos os negócios evoluíram e cresceram, e o mais legal disso é que a gente continua vendo muita oportunidade para continuar evoluindo e crescendo, né? Não é que a gente chegou no cap e portanto, a gente está aqui, enfim, sem muito espaço para evoluir. Acho que por todos os negócios, todas as reuniões, discussões que a gente tem, oportunidades por todos os lados, super respeito à concorrência, super respeito a que outros bancos têm feito, mas a gente também tem que correr e correr mais rápido e continuar entregando e buscando resultados. Então, estou muito feliz e satisfeito com os resultados obtidos aqui em 2024, dos últimos anos, muito animado com as perspectivas, e a gente vai pilotar o cenário na unha, né? Eu acho que mar calmo não faz bons marinheiros, e acho que a gente tem conseguido pilotar muito bem em cenários adversos. Se o cenário for mais difícil, sairemos fortalecidos do outro lado. Se o cenário for de oportunidade, sairemos maiores e fortalecidos do outro lado também. Então eu termino num tom positivo, cauteloso do ponto de vista de tem que olhar para frente e não pode ignorar as informações que estão aí colocadas, né? A gente tem que olhar a perpetuidade daquilo que a gente faz e não olhar o próximo tri, para que a gente continue tendo resultados sólidos, com boa rentabilidade, bons payouts, né? E boa capacidade de investir e crescer a franquia. Então, muito animado, agradeço mais uma vez aí os reconhecimentos, os feedbacks, e enfim, em 3 meses a gente vai estar aqui de novo falando, e aí como é que foi o primeiro trimestre, e aí com isso a gente vai ter uma sensibilidade melhor de eventuais ajustes que se façam necessários. Se fizerem necessário, faremos. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez, obrigado aí, Renato, pelo trabalho todo de gestão, junto com o Gustavo, de toda a relação com os nossos investidores, e vamos em frente, vamos para cima, eu tenho muito para a gente fazer ainda. Tô animado. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.